Rafa, numa pesquisa recente feita pelo Strava, eles descobriram que 80% das pessoas, na terceira semana de janeiro, 80% das pessoas já desistiram das suas resoluções de ano novo. Outra pesquisa mostrou que 50%, 60% dos brasileiros, em torno disso, estão buscando perder peso. E outra mostra que 80%, 90% das pessoas que conseguem perder peso, que já são a grande minoria, ganham tudo de novo, às vezes até mais, depois de 2 anos. Por que você acha que isso acontece? Bom, vamos lá, são muitas coisas, né? Primeiro, a gente funciona em ciclos, né? Então, tudo que... a todo novo ciclo, novo ano, nova semana, novo mês e tal, parece que vem uma nova vontade de querer fazer uma mudança. E no mundo que a gente vive hoje, né, que, enfim, de alguma maneira, por algum motivo, ele acaba sendo exigente do ponto de vista físico, né? A nossa imagem conta para muitos aspectos. O que eu percebo é que muitas pessoas querem estar bem fisicamente, e estar bem fisicamente significa ter um baixo percentual de gordura. Então, né, a gente tem duas coisas aí juntando. A primeira delas é adesão ao treinamento. Não é fácil aderir ao treinamento. As pessoas colocam metas muitas vezes que são irreais, né, não sabem fazer as metas propriamente ditas, não entendem que, muito comumente, elas colocam metas ou fazem escolhas iniciais muito além do que elas seriam capazes de cumprir, né, no longo prazo. E isso, obviamente, é uma falha muito grande, porque muita gente acha que você precisa fazer muita coisa para ter resultado logo de cara. Então, o primeiro erro que eu vejo as pessoas cometerem, em todos os aspectos que você falou, que você perguntou, é o que eu chamo de too much too soon, ou seja, fazer muita coisa muito cedo. E isso, normalmente, é a receita para o fracasso, para não dar certo. Porque se você não está acostumado a fazer exercício, começar com muito já é errado. Do ponto de vista técnico, se você fizer muita coisa de cara, já é errado, porque seu corpo não está preparado para essa demanda, muito comumente. Se você, né, é um sedentário ou se você não faz muita atividade física. Então, o primeiro ponto é esse. Né? As pessoas erram na forma de fazer as suas metas ou até elaboram metas que podem ser ok, mas o plano para executá-las não está dentro da realidade. Talvez por falta de orientação, enfim, talvez por alguma coisa assim. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, exercício. Exercício é uma ferramenta incrível para melhorar a saúde, para desenvolver performance. Né? Assim, tem milhões de benefícios, mas certamente you cannot outrun a bad diet. Né? Esse era o título de um estudo que eu gosto bastante, que é você não pode correr de uma dieta ruim. E por que você não pode correr de uma dieta ruim? Porque se você tenta, através do exercício, compensar, né, os excessos que você comete através da boca, a chance de sucesso é menor. Então, por mais que você gaste muita caloria no exercício, por mais que você faça tudo certo do exercício, se você, ao longo das outras 23 horas que você não está fazendo exercício, você consome muito, você come muita comida super processada, né, ultra processada e tal, a chance de emagrecer é menor. Então, eu costumo dizer que o emagrecimento ele é multifatorial, ele tem vários aspectos que, de alguma forma, vão interferir diretamente na perda de peso. E o que as pessoas muitas vezes tentam fazer é focar só em um aspecto, né? Então, como é que você vai resolver um problema multifatorial atacando apenas um fator, que é o do exercício? Então, tem que haver um mínimo de controle alimentar, né? Tem que haver um entendimento de qual seria o melhor controle alimentar, qual momento a pessoa está e qual tipo de treino seria o mais efetivo. Muito se fala sobre treinos de força, muito se fala sobre treinos intervalados, mas será que esse é o melhor para quem está começando? Né? Será que não existe uma forma de progredir? Progressão, para mim, é um princípio importante. E talvez esses sejam alguns dos motivos que justifiquem porque tanta gente tenta emagrecer e não consegue. Porque erra na hora da escolha da meta, porque erra na escolha da atividade, erra em realizar too much too soon, e isso gera uma frustração. Porque você não consegue perder em uma semana 10 quilos. As pessoas acham que em uma semana, 2 semanas vão perder muito peso, e é quase impossível. Você ganhou 10 quilos ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então leva tempo até perder isso. Do ponto de vista técnico, uma maneira que eu sempre falo, né, para quem gosta de matemática, para você perder 1 quilo de gordura, você tem que ter um déficit energético de 7.700 calorias, né? Déficit energético é o drive principal para o emagrecimento. Você precisa consumir menos calorias do que você gasta. Existe uma vírgula com um mais que vem logo depois disso, né? Não são só calorias, mas certamente esse é um ponto importante. E depois eu explico um pouquinho por que não são só calorias, mas certamente déficit energético é o principal. Se eu preciso de um déficit de 7.700 calorias para eu conseguir reduzir 1 quilo, né, de gordura, pensa comigo, o meu gasto energético diário é de 2.000, 3.000 calorias. Cara, para eu conseguir 7.000 calorias de déficit, olha quantos dias eu vou ter que conseguir fazer déficit. Não dá para fazer 7.000 em um dia. Não dá para fazer 7.000 em 2 dias. Em 3 dias talvez até dê, mas se eu não comer praticamente nada. Então repara como existe um problema nessa conta. Então para quem tem muito peso para perder,
perder 1 quilo por semana é algo razoável, é algo possível. Para quem tem menos peso para perder, não dá para perder 1 quilo por semana. Se eu quiser perder 2 quilos, eu não vou conseguir perder 1 quilo por semana, vai ser difícil, 1 quilo de gordura. Né? Então, tem alguns aspectos que a gente precisa considerar. Então, olhando para esse lado, eu vejo que, né, as pessoas colocam metas erradas e por isso elas desistem rápido. Elas colocam metas que muitas vezes são muito além do que elas realmente conseguem e elas esquecem que o emagrecimento é um processo que envolve um conjunto de fatores. E aí acaba sendo frustrante quando você não tem um resultado dentro do tempo que você imaginou que seria. Então, tudo isso envolve, né, muitas vezes, uma certa falta de orientação, organização, estrutura. Pelo menos essa é a minha visão aí. Começando então pelo treino, Rafa. Qual é o melhor treino para emagrecer, se existe um melhor treino para emagrecer? Porque hoje em dia, com as redes sociais, é basicamente isso que a gente vê, né? Treino seca a barriga, treino isso, treino aquilo, faça isso, faça aquilo, né? Caminhada inclinada na esteira, não sei, Tabata de air squat e jumping jack na sala. Qual que é o melhor treino para emagrecer? É engraçado, né? Assim, qual o melhor treino para emagrecer é uma pergunta. E a segunda questão é, Rafa, esses treinos que muita gente coloca como sendo treinos que eu gosto de chamar de queimadores de gordura são realmente eficientes? Né? Que normalmente são treinos intervalados, utilizando exercícios resistidos com peso corporal ou com algum implemento. Então, isso é o que mais se faz. Esteticamente, isso é muito bonito, né? Fica legal ver no vídeo, é algo que você pode fazer em qualquer lugar, então, assim, é fácil de vender. Mas, no fundo, será que essa é a melhor? Se eu tivesse que responder, assim, Rafa, você tem 1 minuto para responder, você tem 30 segundos para responder, qual é o melhor treino para emagrecer? Primeiro ponto, eu diria que, né, você precisa estar em déficit energético, tem que ter um mínimo de controle alimentar. Tendo controle alimentar, realizar força, ou seja, desafiar o seu músculo de alguma maneira e ter alguma coisa para, né, melhorar a sua capacidade cardiorrespiratória é o que faz com que a maior parte das pessoas que emagrece e continua magra ao longo do tempo, né, consiga ter resultado. Então, a grosso modo, resposta curta, combinar alguma forma de fortalecimento com alguma forma, né, de cardiorrespiratório. A resposta longa é um pouco mais complexa, mas vamos ver se tem alguma coisa aí antes de eu falar a resposta longa. Não, vamos para a resposta longa. Vamos para a resposta longa e a gente destrincha resposta de lá. longa, beleza. Cara, a resposta longa ela envolve muitas coisas, né? Então, ao longo do tempo, quando a gente vai olhar uma linha do tempo, né, em relação à mudança de paradigma, a gente tem algumas questões que foram muito importantes. Então, a gente teve um momento histórico em que se acreditou que se eu gastar gordura como fonte de energia durante o exercício, eu vou emagrecer. E essa é uma maneira de pensar que ela parece fazer muito sentido num primeiro momento, mas quando a gente vai analisar dados científicos, a gente percebe que não é bem assim. Por quê? Porque o exercício dura 30 minutos, 1 hora, e de novo, o que você faz ao longo das outras 23 horas conta. Então, por mais que eu gaste muita gordura durante o exercício, ou seja, que eu opte por uma atividade onde o consumo de gordura é maior, beleza? O que é uma atividade onde o consumo de gordura é maior? Atividades em que você está numa intensidade moderada, 70%, 65% da sua capacidade máxima. Se você estiver em jejum, você usa mais gordura como fonte de energia. Então, olha como as estratégias elas vão se juntando. Olha como muita gente fala que treino em jejum emagrece mais, porque usa mais gordura como fonte de energia. Sim, usa mais gordura como fonte de energia, mas isso não necessariamente significa que você vai emagrecer. Então a gente começa a olhar para a complexidade do negócio. Olhando para a complexidade do negócio e passando por essa fase, né, entendendo que o exercício é só 30 minutos, 1 hora do seu dia, e o que você faz nas outras 23 horas importa, porque se você gasta muita gordura durante o exercício, mas nas outras 23 horas você compensa pela boca, não vai adiantar. Né? Ou nas outras 23 horas o seu corpo compensa isso de alguma forma, também não vai adiantar. Então, dentro dessa questão histórica, né, uma segunda maneira de pensar foi, cara, se a gente gastar mais energia durante o exercício, isso provavelmente vai ser efetivo para o emagrecimento, porque eu vou ter maior gasto. E ao gastar mais energia, eu vou ter mais facilidade de atingir déficit energético, ou seja, eu vou gastar mais energia do que eu consumo. Então, de novo, isso tem, né, uma maneira lógica de você olhar e faz total sentido, tanto que hoje esse modelo, né, que a gente chama de modelo matemático, é o mais aceito na literatura científica e tal, só que ele também tem um porém. Qual é o porém dele? Você pode gastar muita energia durante o exercício. Se você compensar nas outras 23 horas, de novo, você vai ter um problema. Então, eu não posso olhar para o exercício só através do gasto energético. Além disso, né, o que vários estudos mostraram é que se você restringe calorias, ou seja, se você controla a alimentação e entra em déficit energético através da alimentação, e você compara
beleza? Fazer treino de força com treino aeróbico, sendo que o treino aeróbico gasta muito mais caloria do que um treino de força. Um treino de força tradicional, né, peso na academia, 1 hora, você vai gastar em média 200 calorias. Ah, Rafa, mas o meu Apple Watch mostra que eu gastei 500. Seu Apple Watch provavelmente está errado, né? A gente tem vários estudos mostrando isso. Em média, se você fizer, né, uma pesquisa utilizando a medida correta, né, calorimetria e tal, você vai ver que a média de gasto energético é em torno de 200 calorias, talvez um pouquinho mais se você for um cara muito grande. E já numa atividade aeróbica, você consegue gastar o dobro disso, 400, 500 calorias. Então, a gente sabe que o treino aeróbico gasta mais caloria. Mas quando eu comparo uma pessoa que já está em dieta, num déficit energético de 500 calorias, por exemplo, fazer força ou fazer aeróbico, o treino de força faz perder mais gordura. Então é por isso que eu falei que não é só uma questão de calorias. Existe uma equação interna, beleza? Algo que acontece lá dentro, uma série de fatores que nem sempre a gente consegue contabilizar. Exemplo, quando eu desafio o meu músculo, eu levo um tempo até que ele se recupere. E esse tempo eu estou trabalhando e estou gastando energia para compensar isso, uma energia que nem sempre eu consigo contabilizar através da maneira que a gente tem hoje, né? Através da maneira indireta, com ergospirometria. Então a gente tem algumas questões que acabam influenciando. Então por isso que eu digo que treino de força precisa estar presente, porque ele maximiza o processo de gordura através de alguns mecanismos que ainda não são completamente claros, beleza? Então esse é o primeiro ponto. E aí, dentro desse nosso segundo modelo, que é o modelo matemático, sabemos que não é só gastar calorias, senão aeróbico iria ser melhor. Mas ainda dentro do modelo matemático, algumas pessoas vieram com a ideia de que, Rafa, mas se eu fizer um treino que gasta alguma quantidade de caloria durante ele, mas depois dele o gasto energético é muito mais alto, que é o que a literatura usa o termo de EPOC. O que é EPOC? Né? O consumo de oxigênio que acontece após a atividade. Esse consumo de oxigênio está diretamente ligado ao gasto energético que você tem. Então, alguns estudos mostraram que o EPOC, né, o consumo de oxigênio após a atividade de um treino intervalado, ele é muito maior do que de um treino contínuo. Cerca de 50% maior. Né? Então, quando a gente vai analisar os dados, isso parece bem interessante. Porra, então quer dizer que o treino intervalado, ele, após a atividade, ele gasta 2 vezes a quantidade de calorias que o treino contínuo. Então ele é muito melhor. E quando a gente vai olhar dados, de novo, eu costumo brincar que isso parece um sonho. A gente olha aquela imagem, né, treino intervalado, você treinou menos e teve um gasto energético enorme, né, o afterburn effect. Só que esse afterburn effect é um sonho menor do que um sonho de valsa. 100, 110 calorias no máximo, enquanto um EPOC de um treino contínuo é em torno de 50, 60 calorias. Então, quando a gente coloca isso em números contáveis, será que essas 50 calorias elas são realmente tão relevantes no pós-exercício? Sendo que durante o exercício, talvez você tenha consumido mais energia fazendo um treino contínuo, que geralmente leva mais tempo, não é obrigatório, mas os estudos, eles comparam treinos contínuos de 40, 50 minutos com treinos intervalados de 20 a 30 minutos. Então, no treino intervalado, nesses estudos, nem sempre precisa ser assim, o objetivo do treino intervalado é, cara, num tempo menor, eu posso ter resultados similares do ponto de vista cardiorrespiratório e do ponto de vista de perda de peso. Então, sim, você consegue, num tempo menor, ter resultados similares, mas não maiores, né? Não existe esse sonho de que é afterburn effect, não, isso é um exagero. E muito provavelmente tem a ver com essa ideia, né, da forma como se coloca. Porra, você gasta o dobro de calorias no pós-exercício. Tá, tudo bem, você gasta, mas esse dobro são 50 calorias a mais. Né? Isso, do ponto de vista objetivo, não é tanto assim. Então, de novo, né, continuando na nossa linha, a gente já teve o modelo metabólico, a gente já teve o modelo matemático, que foi para a ideia de que, porra, se eu gastar mais caloria após a atividade, isso pode ser interessante. Mas, recentemente, a gente começou a ver pessoas olhando para os estudos que comparam força com aeróbico e mostrando que, porra, o treino de força é uma ferramenta muito interessante, ele maximiza a perda de gordura para quem está em déficit energético, para quem está restringindo a alimentação. Show! Então o treino de força é melhor para emagrecer. Sim, se você estiver em déficit energético. Só que o problema é que a maior parte das pessoas tem muita dificuldade em aderir à dieta no longo prazo. Fazer dieta 1 semana é mole. Fazer dieta 1 mês ainda dá. Fazer dieta 3 meses, a maior parte das pessoas começa a não conseguir mais manter a dieta do jeito que estava. Começa a ter, né, uma série de dias em que ela foge da dieta. 1 ano, então, nem se fala. Então, olhando para o longo prazo, o que a gente vê é que se eu fizer atividade aeróbica, embora num curto prazo ela não vá me trazer benefício adicional se eu já fizer força, no longo prazo ela traz um benefício muito grande de que quando eu der as minhas pisadas na jaca, né, ou seja, quando eu não conseguir mais seguir a dieta tão rígida, o treino aeróbico ele vai me ajudar a compensar um pouco isso, vai deixar com que a minha dieta seja um pouco mais flexível pelo gasto energético que ele gera.
Então é por isso que a resposta longa, né, envolve uma série de fatores, mas justificando a resposta curta, que é, cara, fazer uma atividade aeróbica para te ajudar a gastar caloria, para que você tenha que restringir a dieta, mas que não seja tão restritivo assim, é um ponto positivo, e desafiar o seu músculo para ele gerar todo um processo importante, né, e liberar miocinas e tal, uma série de hormônios importantes que ajudam no processo como um todo, é fundamental. Além disso, né, é muito comum que durante o processo de emagrecimento a gente tenha uma perda de massa magra. Massa magra é um tecido metabolicamente ativo, então quanto mais você perde, pior. Massa magra é um tecido importante para a funcionalidade ao longo da vida, então é ruim perder massa magra. Então, né, de novo, olhando para o longo prazo, existem muitos motivos que justificam você se preocupar em, pelo menos, manter a massa magra, né, ao longo do programa de treinamento, e a gente sabe que ao perder peso é normal você ter uma redução de massa magra, então eu vou tentar minimizar isso ao máximo. Então, esse é o contexto como um todo. Caralho, eu falo muito, hein? Meu Deus do céu. Não é professor à toa, né? Um baita de um professor, inclusive. Mas vamos lá, Rafa. Antes da gente entrar, né? Porque eu quero entrar nas minúcias do dia a dia dos alunos, por exemplo, né? De toda a sua experiência. Você dá o quê? 15 anos dando personal? Quantos anos já? Eu me formei em 2006, eu acho. Vai fazer... né? Tá com 18 anos aí, sei lá. 18 anos já, né? Um dos personagens mais conhecidos do país, né? Na minha opinião, né? Um baita de um exemplo, né? Tanto que é meu professor, sou seu aluno. Então, eu quero entrar mais nesse ponto, né? Para pegar a sua experiência com os alunos e aí a gente tentar trazer aqui algumas soluções, né? Algumas saídas para essas pessoas que querem melhorar, seja emagrecer, seja ganhar massa, seja melhorar a composição corporal. Mas o que eu percebi durante esse tempo que a gente está conversando agora? Que vários momentos você já vai rebatendo o que acontece no senso comum, o que é ótimo, mas justamente isso acontece justamente porque certas pessoas, principalmente com a internet, vão pegando resultados mecanicistas, né? Ah, não, isso aqui acontece lá na célula, né, dentro do seu corpo, e aí você queima mais gordura, ou qual foi a outra parte? O EPOC vai fazer você queimar mais e não sei o quê, porque você queima muito mais após o treino. Só que eles pegam isso, né, fazem aquele cherry picking para usar como base, como argumento para a posição deles, né? Na maioria das vezes porque eles querem vender, né? Então, o que você acha disso e como é que você acha que as pessoas podem tentar se proteger disso, né? Porque, cara, a real é aquilo. Pro que você quiser, você arruma um argumento científico, né, distorcendo ali, arruma uma base científica para usar como base para vender. Assim, eu não sei se eu vou ter capacidade de explicar isso para um leigo, né? Porque essa é algo que é bastante científico. Então, quando a gente vai olhar um estudo científico, existem tipos de desfecho. O desfecho concreto, que é o desfecho que eu quero, tipo, reduzir gordura, aumentar músculo, reduzir a quantidade de dor que eu sinto ao realizar determinada tarefa. Então, isso é um objetivo concreto. É um objetivo que, cara, é exatamente o que eu quero. Para atingir esse objetivo, existem vários mecanismos que me fazem chegar lá. Então, por exemplo, para eu conseguir fazer com que o meu músculo cresça, eu preciso ter elevação de síntese proteica, eu preciso ter ativação da via da mTOR, eu preciso, enfim, ter uma redução da quebra, né, de proteína. Então, eu preciso ter vários mecanismos acontecendo. Então, o que as pessoas fazem, né, muitas vezes, ou por uma limitação, né, de não entender exatamente como é que funciona a ciência, ou, infelizmente, né, tentando simplesmente vender aquilo que ela quer vender e usando, né, enfim, a ciência a seu favor, porque, né, como você falou muito bem, é possível você encontrar um estudo para qualquer coisa. Se a gente procurar aqui, a gente consegue encontrar um estudo para qualquer coisa. Ele pode ter sido um estudo mal feito, publicado numa revista predatória, ou seja, que é só pagar e ser publicado, mas é possível encontrar qualquer coisa. Então, o que a gente precisa fazer é conseguir entender dentro da literatura o que é bom e o que é ruim, e a gente usa muitas meta-análises para fazer isso. Mas, de novo, se você quiser ter noção realmente do que funciona e do que não funciona, eu costumo brincar com mecanismos e realidade. Então, o que é o mecanismo? É tudo aquilo que vai me fazer ter o desfecho concreto. Mas o que importa para mim é o concreto. Então, eu quero reduzir gordura. Beleza. É importante que eu aumente a oxidação de gordura? É. Mas isso sozinho não vai me fazer emagrecer. Eu posso aumentar a oxidação de gordura durante o exercício e não emagrecer. É importante que eu, enfim,
sei lá, é importante que eu melhore uma enzima, isso é muito comum, eu vejo muito estudo assim. Porque esse tipo de treinamento, exemplo, treino intervalado, ele melhorou uma enzima que participa do processo de oxidação de gordura, de beta-oxidação. Então, por isso que ele é melhor. Porra, não. Ele vai ser melhor, efetivamente, se a gente conseguir mostrar que ao realizar o treino intervalado comparado com o contínuo, ele perdeu mais gordura. Então, dentro dos nossos cursos para profissionais, essa é uma das coisas que eu mais mostro, cara, desfecho concreto e desfecho substituto. Aquele mecanismo que vai fazer chegar lá naquilo que eu quero. E eu não sei exatamente, a tua pergunta foi, como se proteger disso? Eu acho que se proteger disso é ter essa noção de como é que você tem que olhar e talvez, ter um pouco de preocupação em quem está passando a informação. Eu costumo brincar que para eu querer aprender alguma coisa com alguém, eu olho 3 coisas, beleza? A primeira delas, essa pessoa que eu quero aprender alguma coisa, ela tem conhecimento sobre o tema? É um mestre, é um doutor, é alguém que já publicou estudos científicos, ou que pelo menos está mostrando que apresenta conhecimento sobre aquilo, Normalmente eu acabo focando em quem tem um grau de instrução alto, PhDs e tal. Então, tem conhecimento? Beleza, tem. Esse é um fator. Segundo fator, essa pessoa está em campo fazendo aquilo que eu quero aprender? Sim ou não? Então, não, ela está em campo fazendo aquilo que eu quero aprender, ela tem lá um programa de treinamento que, promove emagrecimento. E terceiro, essa pessoa tem resultados com aquilo que ela está propondo? Cara, tem resultados comprovados. Então, beleza. Se eu tiver só um deles, Rafa, essa pessoa tem resultado, mas, não tem conhecimento nenhum. Estranho. E a gente vai entrar num terceiro ponto, Axel, que aí é onde a cagada está instalada. Peço desculpa pelo palavrão, mas aí é onde a gente tem o maior problema hoje. Como é que o mundo vive hoje? O mundo vive o seguinte: desenvolvi um programa de treinamento. Beleza? Eu sou um treinador, desenvolvi um programa de treinamento. Aí eu vou e prescrevo ele para 1000 pessoas. 5 têm resultado. As outras 995 não tiveram absolutamente nenhum resultado, outras até ganharam peso. O que eu faço? Eu pego o resultado dessas 5 e apresento. Olha como o meu programa de treinamento é incrível. Só que só 5 tiveram resultado e 995 não tiveram. Se isso fosse um estudo científico, a resposta desse estudo científico é que esse programa de treinamento não funciona. Então, quando a gente olha um estudo, você sempre vai ter pessoas que tiveram muito resultado, pessoas que tiveram resultado contrário. Isso sempre acontece. É muito difícil ter um estudo que todos tiveram resultado. Então, sempre tem. E o que a gente olha no resultado do estudo é a média. E se a média for positiva, beleza, muito provavelmente aquilo funciona, mas atenção aos que não funcionaram, o que aconteceu com essas pessoas, essa é a atenção que eu mais tenho. Mas então você imagina, uma pessoa, um influenciador, foi lá, criou um programa de treinamento, vendeu esse programa de treinamento para 1000 pessoas, 1 milhão de pessoas, 5 tiveram resultado e ela fala, cara, meu programa de treinamento é incrível, olha como as pessoas tiveram resultado. Mesmo que elas não estivessem fazendo nada, talvez elas já tivessem algum resultado, porque elas estavam com o mindset certo, estavam se alimentando bem, não teve necessariamente nada a ver com treinamento, teve muito pouco a ver com treinamento. Então, isso é o mais difícil de se defender, porque isso cria uma ilusão de que dá certo, quando na verdade não necessariamente dá. Então, por isso que eu digo que a gente tem que ter conhecimento, porque o conhecimento é o que vai me fazer ter arcabouço para poder sugerir se funciona ou não. Por exemplo, eu atendo clientes aqui no estúdio que querem emagrecer, a maior parte deles tem alguma dor. Então, é muito comum a gente aqui no estúdio ter pessoas que, cara, têm um objetivo estético, querem reduzir gordura, mas para eu conseguir fazer um treino que efetivamente vá funcionar para essa pessoa, eu preciso passar por um longo processo de melhorar a dor dela antes. Então eu preciso trabalhar uma necessidade antes de conseguir focar no objetivo dela e, obviamente, a gente vai tentando fazer isso em conjunto. Isso é o normal da maior parte das pessoas que eu atendo aqui. E o que acontece com muitas pessoas que tentam emagrecer? Não é fácil, a verdade é que não é fácil. Na verdade, assim, emagrecer em si, perder peso, não é o mais difícil. O mais difícil é manter o peso perdido, Depois de 6 meses, a tendência é que quase todos reganhem o peso, e às vezes até mais, como você mesmo colocou muito bem. Essa é a tendência natural. Por quê? Porque é mais, você coloca na tua cabeça, vou fazer dieta, vou fazer treino e tal, começa bem, chega uma hora que você não consegue manter, fica insustentável. Fica insustentável porque você se machucou com o treino, que era louco, porque a dieta era restrita demais, como consequência não conseguiu manter. Então a minha preocupação como profissional é fazer com que o meu cliente tenha adesão. Adesão ao programa como um todo, não só ao treinamento, mas adesão ao que ela está sugerindo de mudanças alimentares e tal. Isso é o que é mais importante para mim. Então quando você for buscar alguém para te orientar, procura olhar desses pontos de vista que a gente falou. Cara, isso que essa pessoa está falando faz sentido, Ela está usando um desfecho concreto? Beleza. Cara, esse programa de treinamento que ela vendeu para 1 milhão de pessoas, só 10 tiveram resultado? Ou será que realmente a maior parte tem resultado? E esse é o maior problema de todos, porque quem está em campo, quem vivencia isso todos os dias com clientes reais, sabe
que não é fácil emagrecer. Eu tenho aqui no estúdio, sim, clientes que não emagreceram. Eu não sou o rei, não é que treinou comigo e emagrece. Não, eu não faço milagre. Né? Tem um outro lado, tem uma série de coisas que vão contar, tem questões endócrinas que às vezes contam, né? Tem muitas pessoas que têm dificuldade de restringir energia, sim. Às vezes é difícil manter o programa de treinamento, a pessoa tem um alto grau de estresse, o que dificulta manter a dieta, a pessoa, né, dorme pouco, isso também acaba dificultando você conseguir evoluir no treinamento, aumenta os níveis de fome, vontade de comer comidas gordurosas. Então olha como é que o processo é extremamente complexo. Então, se eu tivesse que dizer, e hoje talvez essa seja a minha maior preocupação num mundo onde, né, é muito bonito, a internet ela é muito legal porque ela dá voz para qualquer pessoa, tem grandes profissionais que talvez sem a internet não conseguiriam mostrar tudo que sabem e tudo que são capazes de gerar, mas ao mesmo tempo também tem muita gente que, cara, tá só vendendo o que quer sem ter nenhuma entrega real para fazer. Então, tudo tem os seus dois lados. O que eu tenho preocupação é em tentar mostrar um pouco do que acontece na realidade com pessoas reais, que quando o objetivo é ter resultado, mas sabendo que não é tão simples assim. Né? Então, como é que você se defende disso? Não sei, tem que ter... naquele livro, teve um livro... enfim, não é o tipo de leitura que é o mais fácil, mas tem um livro que eu acho engraçado que chama Gatilhos Mentais. É um grande livro, assim, de Robert Cialdini, né? Armas da Persuasão. Armas da Persuasão. É isso aí. Porra, e aí, assim, o que acontece? Esses caras, normalmente, eles sabem muito de gatilhos mentais, eles sabem muito convencer as pessoas e tal. E talvez, né, uma das maneiras da gente conseguir se proteger disso é lendo o livro, porque lá ele tem algumas coisas que ele sugere de como é que você se protege de determinados gatilhos. Mas todo mundo vai sempre tentar te vender um milagre. Então, olha, vê se é um profissional que tem conhecimento, que tem experiência realmente em campo e que entrega resultado para pessoas reais. Então, acho que isso já vai ajudar muito. Né? E se está defendendo uma fisiologia muito interna, um detalhezinho, um mecanismo, ou se está mostrando o resultado, né, crônico mesmo, né, o resultado, enfim, real. Eu acho que, infelizmente, a maioria das pessoas cada vez mais está buscando o segredo, né? Tá buscando aquela coisa que ela vai fazer. E daí, qualquer pessoa que chega trazendo um argumento desse, acaba ganhando essa pessoa. Então, enfim, a gente não vai conseguir ajudar quem não quer ser ajudado, mas quem quer ser ajudado, acho que a dica é simplesmente essa, né? É ser um pouco cautelosa com quem você segue, quem você acompanha, cara. Não leia só... exato, né? Não leia só a headline, né? Tenta entender um pouco melhor. E aí vai procurando a base da pessoa, né? Pô, vai lá no perfil, não clica em seguir simplesmente. Hoje em dia é assim, né? Antigamente você compraria, por exemplo, o livro de uma pessoa sem, sei lá, ler a introdução, sem ler o prefácio, sem ter uma recomendação? Não. Então, você não consumiria um conteúdo sem, do nada, assim, não, vou na livraria, vou pegar aqui da estante e vou passar no caixa. No Instagram, não. Um headline, não, deixa eu seguir aqui. Daí, mal bem aquela pessoa acaba te influenciando, quando você vê, você está fazendo um monte de besteira, porque você está acreditando na lorota, né, dessa pessoa que simplesmente quer ganhar dinheiro em cima de você. Então, eu acho que... Vai. Não, eu acho que esse é o ponto principal, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Eu costumo brincar que as pessoas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas, né? A gente vive num mundo em que as pessoas querem a facilidade. E quem treina aqui com a gente, enfim, né, quem está envolvido no nosso meio e sabe da nossa preocupação científica, normalmente chega para mim com alguns casos. Rafa, isso aqui funciona? Olha isso aqui que eu vi, é assim mesmo? E aqui eu consigo orientar e mostrar, não, olha, isso não é bem assim e tal. E recentemente teve uma cliente nossa que chegou assim muito impressionada para mim, Rafa, porra, vi essa influenciadora aqui falando sobre isso daqui, porra, acho que eu vou fazer, será que funciona para mim? Aí eu falei, olha, a gente não tem evidências de que essa técnica realmente é efetiva para isso. Eu vou falar, enfim, né? Ela estava falando de técnicas como exercícios, né? Aquele conjunto de exercícios que envolvem a realização de drawing in. E a pessoa nem utilizou um nome, né? Ela, hoje em dia, tem algumas técnicas para isso, prefiro nem citar exatamente quais. Vou citar, foda-se. Hipopressivo, LPF e tal, tem várias técnicas que têm o seu objetivo, beleza? A gente tem vários estudos mostrando que tem alguns desfechos interessantes, especialmente no que diz respeito à questão da mulher, né, a parte feminina ali, é muito comum durante a gestação e pós-gestação as mulheres terem corrimento, perder um pouquinho de xixi e tal, e essas técnicas são muito boas para isso, né, para a região pélvica. Mas eles vendem como se fosse boa para diástase, vendem como se fosse boa para afinar a cintura, e eu desconheço, né, se alguém tiver, me manda estudos bem executados, bem feitos, bem realizados, que tenham efetivamente mostrado, né, resultados crônicos, ou seja, desfechos
que é o que a gente quer ver, redução do tamanho da cintura, utilizando qualquer tipo de técnica como essa. E ela chegou toda feliz para me mostrar. Eu falei, olha, infelizmente não temos dados científicos para dizer que essa é a melhor técnica. A maior parte dos treinadores utiliza alguma estratégia de drawing in, usando o mecanismo de que isso vai ativar o transverso abdominal, mas ainda assim, eu inclusive faço isso, né? Eu treino as minhas alunas que estão gestantes e no pós-gestação, ajudando elas a entenderem o mecanismo do transverso, ajudando elas a perceberem se existe, né, mudança, né, na linha alba, tal. Eu faço isso, mas eu sei que não existem dados científicos dizendo que essa é a melhor técnica. O que a gente sabe é que é importante ter o abdômen fortalecido. Mas, enfim, isso acontece aqui todos os dias, né? A todo momento. E o negócio é muito mais complexo do que parece. Não é só vou fazer um exercíciozinho e pronto, vou seguir isso aqui, só essa técnica funciona. Não, depende. Eu já indiquei, né, algumas técnicas dessa para alguns clientes que eu achei que poderia ser interessante, considerando o contexto. Agora, a forma como as pessoas vendem é que só isso funciona. Você não pode fazer abdominal e deadlift. Aí é onde entra o meu problema, que é, cara, não existe nada que justifique você não fazer algum tipo de abdominal ou deadlift. Existem alguns estudos que sugerem que abdominal, nesse caso, pode não ser tão positivo se você não consegue ter controle da linha alba, se existe deformação da linha alba. Agora, se não existe, isso não é um problema. Então, repara como o buraco é mais embaixo. Cara, Rafa, posso fazer abdominal? Se você tem consciência e controle da linha alba, pode e deve. Se você não tem, talvez seja melhor fazer um exercício antes, né? Fazer algo para te preparar para fazer um abdominal. E treinamento é sempre assim, é progressão. Você não consegue chegar hoje, sem nunca ter feito, fazer um muscle-up. Mas, se você treinar, se preparar, você vai conseguir. Então, nesse caso, é a mesma coisa. Depois que você, né, teve um filho, barriga foi para frente, comumente acontece a diástase, 90% das mulheres que têm uma gestação têm diástase, e ela volta sozinha, em 60% dos casos, não em todos. Mas, cara, a gente sabe que isso vai acontecer, então, cara, esses são os cuidados que eu tenho que ter, né? De novo, esse é um tema bastante polêmico, e tô até ficando com receio agora do que vai acontecer de quem estiver vendo, mas repara como o buraco é muito mais embaixo. Preciso ter controle da linha alba, preciso ter controle, né, e consciência dessa região, mais do que fazer um exercício específico, pode ou não pode, né? Era isso que eu queria dizer. Nunca é tão simples quanto passam, branco, né? Nunca é tão simples quanto passam. Mas, Rafa, com todos esses anos, né, com, sei lá, centenas de clientes, se botar online, milhares de clientes, provavelmente. Quais as principais recomendações, quais as principais dicas, né, você teria para dar para quem quer emagrecer esse ano? De uma maneira bem simples, sabe? De uma maneira bem simples. Porque é isso, a gente falou sobre dieta, a gente falou sobre adesão à dieta, a gente falou sobre adesão ao treinamento, a gente falou sobre, segundo os estudos, o tipo de treinamento, né, o melhor tipo de treinamento para perda de gordura em certas situações, mas tem que ter, trazendo o contexto completo agora, partindo do princípio do que a maioria das pessoas fazem, que é não seguir 100% da dieta durante muito tempo, né, às vezes, dependendo, né, da pessoa, não seguir o treinamento durante muito tempo, ou não conseguir fazer da maneira correta. Isso também entra um ponto bem importante, né? As pessoas que simplesmente vão na academia e ficam repetindo a mesma coisa durante 6 meses. Não vem resultado e saem porque não viram resultado. Mas não teve nenhum tipo de esforço ali. Cara, assim, o que eu vejo, né, na maior parte dos casos, beleza? Como é que a gente, né, hoje em dia tem aqui o estúdio, né, que a gente atende uma quantidade de pessoas com um poder aquisitivo alto, né, que obviamente não pagam barato, elas pagam um valor justo por tudo aquilo que a gente estuda e se dedica, mas a gente também criou uma maneira de poder atender pessoas fora daqui por um valor que seja mais viável, né? Então, que é o que a gente chama de Lund Online. E no Lund Online eu consigo acessar muitas pessoas, né, de vários, enfim, poderes aquisitivos, e como consequência eu vejo muito isso acontecer, né? Pô, Rafa, eu ouvi isso, eu sei aquilo, enfim, eu consigo orientar uma quantidade maior de pessoas no Lund Online, e tem sido muito legal essa experiência, porque eu vejo que muitas vezes o erro ou os principais erros são em acreditar ou querer ter resultado muito rápido. Então, né, se você que está nos ouvindo aqui quer entender um pouco como você pode aproveitar esse início de ano para mudar o seu ano, a primeira coisa é não queira resultado da noite para o dia. Né? Ajusta o seu mindset, ajusta a sua cabeça para não querer resultado da noite para o dia. Eu costumo brincar com a maior parte dos meus clientes aqui que eu quero ver a pontinha, né, do avião sempre um pouquinho para baixo, de pouquinho em pouquinho. Isso vai ser mais importante do que, cara, ter uma perda muito significativa e depois um reganho. E aí, de novo, isso é complexo, porque se você perde muito peso no início, isso gera motivação para você continuar. A gente tem estudos mostrando isso. Perder muito peso de início não é ruim.
Mas na prática, o que muita gente faz é fazer uma dieta muito restritiva, impossível de ser seguida, fazer um volume de treinamento muito grande, impossível de ser seguido, né, e de gerar adesão, ou esse volume de treinamento muito grande acaba gerando uma dor ou uma lesão que faz a pessoa desistir. Então o que a gente vê na prática é isso acontecer, embora eu saiba que vários estudos mostram que o quanto você emagrece no primeiro ou no segundo mês pode ser um fator preditivo para você se manter depois. De novo, na minha prática aqui, o que a gente percebe é que quando eu consigo orientar o meu cliente para fazer pequenas mudanças, né, no estilo de vida dele como um todo, e essas pequenas mudanças vão promover a perda de peso no longo prazo, é bem mais fácil. Então eu vou usar o exemplo de, né, 2 pessoas que a gente atendeu aqui no estúdio. A primeira delas, 2 pessoas, na verdade, era mãe e filha, né? Mãe e filho vinham aqui no estúdio e enfim, a mãe, obviamente, um pouco mais velha, tinha muito mais dificuldade para perder peso, enquanto o filho tinha muito mais facilidade para perder peso e tinha muito mais peso para perder também. Mas olha que incrível, né? A gente começou aqui e ela chegava para treinar junto com ele, todo dia falando, Rafa, porra, ó, ele comeu um hambúrguer ontem, ele fez isso aqui e tal. E aí eu chegava e perguntava, irmão, vamos lá, senta aqui comigo, como é que foi? Ele, porra, mas eu tô conseguindo deixar de comer, de beber coca, eu, porra, tô fazendo pequenas mudanças, pesava ele tava emagrecendo. Aí eu falava, cara, calma, fica tranquilo, sabe por quê? Porque se ele conseguir perder peso, fazer pequenas mudanças agora, que ele perca peso sem fazer esforço, isso vai ser importante para depois ele conseguir manter isso, né, ao longo do tempo. Então, para mim, mais importante do que perder muito peso no início ou querer fazer o erro que todo mundo comete, e era nesse ponto que eu queria entrar, que é, cara, então eu vou comer só frango e salada. Vou comer só frango e salada e aí vou emagrecer. É óbvio que você vai emagrecer comendo frango e salada, mas isso é sustentável? Você vai conseguir manter isso por muito tempo? Né? Aí, porra, você vai comer frango e salada durante o dia, chega de noite, num dia estressado, você vai se entupir de chocolate, que é um comfort food, porque seu corpo está pedindo energia, então não vale a pena fazer assim. Né? Muitos grandes nutricionistas comentam que muitas pessoas, quando vão no consultório, elas ficam impressionadas com a quantidade de comida que eles têm que comer para emagrecer. Só que é comida, não é comida besteira. E aí a gente vem para o nosso terceiro tópico, que é, se você priorizar comida de verdade, a chance de você entrar em déficit energético é muito maior. Então, se você priorizar, né, alimentos minimamente processados, a chance de você conseguir manter isso no longo prazo é maior, porque o volume de comida que você come é maior. Então, beleza. Trazendo primeiro o ponto de, né, controle a sua alimentação. Não é só comendo salada e frango, embora é óbvio que isso emagreça, mas talvez não seja sustentável, é comendo comida de verdade, priorizando proteína, porque proteína gera saciedade. Agora vamos para o treinamento. Rafa, que tipo de treinamento? As pessoas acham que precisam treinar todos os dias para emagrecer. E aí começa, né, o primeiro problema. É óbvio que se você aumentar a sua frequência, isso vai ser positivo, mas uma pessoa que nunca treinou, começar a fazer exercício, né, 6 vezes por semana, será que isso é bom? Será que não é um exagero? Então, repara que, para o treinamento, eu preciso me preocupar em fazer a coisa progressiva. Então, dentro da nossa maneira de pensar e dentro da nossa linha de raciocínio, em primeiro lugar, técnica, né, realizar os movimentos de maneira adequada, saber se movimentar de maneira certa. Segundo, progressão, começar aos poucos. Eu dificilmente oriento um cliente que está começando a realizar mais do que 3 treinos por semana, numa primeira semana, numa segunda semana. Ah, Rafa, mas eu quero muito fazer mais. Cara, de repente faz uma atividade aeróbica de baixa intensidade, dá uma caminhada nos outros dias, mas não vamos começar full. Vamos começar devagar, vamos implementando exercício aos poucos para que a gente possa progredir. Se você começa full agora, para onde você vai quando você entrar no platô? Então, dentro do contexto de treinamento, eu também gosto de lembrar para os meus clientes que, cara, fazer um pouco de força e um pouco de aeróbico e tentar começar pequeno e ir crescendo. Né? Diferente do que todo mundo faz, que é, cara, tentar fazer logo 1 milhão de coisas, né, de uma vez. Então, se eu tivesse que olhar para esse contexto e dizer quais são os princípios, os pilares, em primeiro lugar, controle aquilo que você come, aumentando a quantidade de proteína e de alimentos minimamente processados, beleza? E diminua ao máximo os alimentos ultraprocessados. No treino, ache uma forma de minimamente desafiar o seu músculo, fazer alguma coisa de força e aos poucos ir incrementando a quantidade de condicionamento cardiorrespiratório que você coloca. Em algumas maneiras de pensar, o condicionamento cardiorrespiratório vem antes. Né? Primeiro você melhora seu condicionamento cardiorrespiratório, à medida disso você vai aumentando a intensidade. Eu hoje não vejo dessa forma. Por que eu não vejo dessa forma? Porque eu recebo muita gente aqui que até para caminhar sente dor. Então, antes de eu colocar essa pessoa para fazer uma caminhada, fazer um trote e tal, eu coloco ela para gerar um mínimo de fortalecimento geral. E ao ter esse mínimo de fortalecimento geral numa sociedade cada vez mais sedentária, eu tenho mais segurança de que o meu cliente vai conseguir fazer aquilo que eu estou programando. Então, eu hoje em dia tenho pensado muito dessa forma.
Não, sensacional, Rafa, sensacional. E você já teve muito aluno que não gostou muito, não gostava muito de treino de força e treino aeróbico? Porque hoje a gente tem algumas outras opções, vamos colocar assim, né? Por exemplo, um CrossFit da vida. Então, primeiro, você já teve alunos nessa situação e qual foi a sua solução? Bom, vamos lá. Primeiro, né? Treino de força tradicional. Vamos começar com treino de força tradicional. Não é divertido para a maior parte das pessoas fazer treino de força tradicional. A não sei para quem gosta muito, a não ser para aquela pessoa que vive no mundo do bodybuilding e tal, né? Mas o treino de força tradicional, ele não é um treino fácil de você aderir e tal, ir para academia. Normalmente ele é mais monótono. A gente precisa criar um ambiente que seja favorável. Então, aqui no estúdio a gente consegue criar esse ambiente. Numa academia tradicional, low cost e tal, é difícil você criar esse ambiente, né? Cada um entra lá com o seu fonezinho, faz o seu e vai embora, enfim, ninguém fala com ninguém e tal. Então, primeira coisa é que eu entendo que treino de força tradicional não é simples de ser seguido, beleza? Ele é difícil. E, obviamente, isso é uma barreira. Então, se você tiver um ambiente que te ajude, pessoas para ir junto, um local de treinamento que seja agradável, isso tudo vai ser interessante. Treino aeróbico tem uma outra característica, né? Você vê que tem muita gente que, assim como no CrossFit, eu já vou chegar no CrossFit, mas no treino aeróbico, por exemplo, tem muita gente que começa e vicia na corrida, né? Começa a correr e não para mais e tal. Tem algumas modalidades que elas geram essa sensação muito positiva. E, de novo, não para todas as pessoas. Tem pessoas que amam corrida, tem pessoas que não querem correr nada. Muitas vezes simplesmente porque não tem condicionamento. Mas a gente vê que existem algumas modalidades que geram muita conexão. Muita adesão. E aí, de novo, eu não sei se é a corrida simplesmente pela sensação de prazer que ela gera, né? Porque você libera hormônios, libera endorfina, serotonina tal durante a prática e isso acaba sendo bom, ou se é pelo ambiente, né? Normalmente quando você corre com uma planilha de corrida, com um grupo de pessoas que se encontram em determinado momento e existe o desafio, cada vez você tem uma prova e na musculação você tem menos isso, né? Um treino de força tradicional não é todo mundo que vai para uma competição, que faz encontros, né, periódicos e tal. E aí, levando agora para o CrossFit, a gente tem a mesma situação, né? Um ambiente em que é uma aula em grupo, onde as pessoas se divertem, onde está todo mundo ali envolvido no programa de treinamento, onde, cara, existe um desafio, onde você, tem competição no dia, e existem vários tipos de competições, né? Mas dia a dia existe essa competição. Então, o que a gente vê, né, ao longo do tempo é que, primeiro, sempre vai ter uma atividade física que se encaixe para uma determinada pessoa. É muito difícil, assim, muito difícil não, acontece, enfim, tudo pode acontecer, seres humanos são seres humanos. Mas, cara, não é impossível você encontrar uma atividade que você goste. Então, eu costumo dizer que para uma pessoa conseguir começar a prática de exercício, ela tem que entender que existem níveis de consciência. Então, o primeiro nível de consciência é encontrar uma atividade que goste. À medida que essa pessoa encontra uma atividade que ela gosta, ela engaja nessa atividade, a tendência é que ela queira fazer tudo para melhorar nessa atividade. E aí é que entra o programa de treinamento que muitas vezes eu faço, que é um programa de treinamento neuromuscular com foco na atividade-chave da pessoa. Beach tênis, corrida, o próprio crossfit, triatlon, futebol, futevôlei, vôlei, enfim, a gente treina aqui muitas pessoas que começaram a treinar força para melhorar na sua atividade principal. Né? Então isso é uma coisa que muitas vezes aumenta o engajamento, porque ela está fazendo com um motivo, com um propósito. Isso ajuda. Dentro do CrossFit, o que a gente vê é que tem uma adesão muito grande pelo ambiente, né? É um ambiente com pessoas que vão sempre na mesma aula, rola resenha, tem desafio, né? E cada dia é um treino diferente. Tudo isso ajuda a gerar um engajamento alto. Mas, de novo, né, não é para todo mundo. Eu gosto muito daquela frase clássica, né, do Greg Glassman, em que ele fala que o CrossFit é para todos, mas nem todos são para o CrossFit. Assim como, né, qualquer modalidade pode ser, né, democrática para quase todo mundo. Algumas modalidades são menos democráticas, né, porque exigem de espaço, exigem, sei lá, surf, exigem de onda. Se você mora no meio do Brasil, onde não tem onda, só se tiver uma piscina de onda. Então, assim, existem algumas dificuldades nesse sentido. Mas, né, todas as modalidades, elas podem ter algum grau de democracia, e aí a pessoa é que vai se entender e vai se envolver com aquele processo. Mas eu acho que você criar um ambiente favorável ajuda muito. E esse ambiente, muitas vezes, envolve pessoas, né? Assim, é impressionante como as pessoas se conectam com pessoas. E eu acho que isso é uma das coisas que mais ajuda. Se você tem dificuldade em engajar no programa de treinamento, cara, entra num desafio com uma amiga, né? Entra num desafio com um amigo, com o seu parceiro. Tudo isso vai fazer com que você engaje. Cada vez mais a gente vê aqui no próprio estúdio, né? Assim, alguns profissionais, professores, enfim, a galera, colaboradores e tal,
eles fizeram o grupo deles ali, onde eles vão postando, ó, hoje eu treinei, hoje eu não treinei, se você não treinou, você tem que pagar alguma coisa, enfim, aí começa. E aí isso faz com que as pessoas consigam engajar. E depois que você adere àquilo, começa a sentir bem no seu corpo, cara, a chance de você manter é muito maior. Né? Chega uma hora, todo mundo que treina há mais tempo tem aquela sensação de que, porra, quando eu fico sem treinar, meu dia não é a mesma coisa, né? Porra, não rendo a mesma coisa e tal. Então, assim, tem algumas coisas assim que eu acho que podem ajudar, no final das contas. E só abrindo um parêntese, Rafa, aqui na nossa conversa, tratando sobre o CrossFit, né? Por que você acha que tanto profissional de educação física odeia CrossFit? Ou você acha que eles não, a maioria não odeia e só meio que usa isso porque dá view, dá like, falar mal de CrossFit, etc. Eu não sei, eu acho que o meio que eu tô envolvido, né, assim, não tem tantos profissionais assim que odeiam CrossFit. Eu acho que no início tinha um pouco mais assim, né, de distanciamento da modalidade por alguns motivos, né? Exemplo, porra, era algo diferente, né? Sempre que é alguma coisa diferente, isso gera uma certa dificuldade. Especialmente quando o CrossFit chegou no Brasil com mais força, 2013, 2014, 2015, né? Foi o momento em que eu iniciei na modalidade, inclusive. Porra, muitos movimentos diferentes pra gente, né? O reforço de uma cultura que envolve força, que na época tinha academias que nem permitia que você fizesse agachamento com barra livre e deadlift, né? Era lesivo. E aí vem uma modalidade que, porra, coloca isso como sendo uma base do treinamento. Coloca levantamento de peso olímpico, né? Que é algo que aqui no Brasil, por exemplo, não era tão difundido. Coloca movimentos ginásticos com alto grau de complexidade, enfim. Isso eu acho que para algumas pessoas gerou um certo, opa, o que é isso? E aí talvez o desconhecimento faça com que a pessoa se distancie um pouco. Então acho que num primeiro momento seria isso, né? Assim, algumas pessoas tiveram um certo distanciamento porque é novo. Tudo que é novo tem esse cuidado. Hoje em dia eu vejo menos, né? Eu vejo um pouco menos disso. Primeiro porque, de certa forma, a modalidade já se provou. Né? A gente tem muitas pessoas que fazem, né, conseguiram atingir seus objetivos, né, conseguiram engajar pela primeira vez num programa de treinamento, conseguiram pela primeira vez mudar o seu corpo, né, através de um processo ali que envolve principalmente exercício, mas que também te motiva a se alimentar melhor, num ambiente muito favorável. Então, eu não sei se hoje eu vejo tanta gente criticar assim. Eu acho que as críticas que eu mais vejo são críticas que, de certa forma, são um pouco pertinentes, que são aquelas críticas relacionadas que podem haver com qualquer lugar, né? Qualquer coisa que a gente faça tem profissionais bons e profissionais ruins. E no CrossFit, como em qualquer outro lugar, qualquer outra coisa, tem alguns profissionais que se preocupam menos com técnica, que negligenciam progressão. Eu acho que esse é que é o grande cuidado, assim, que eu acho que pode gerar esse tipo de coisa. Mas, no fundo, como é que você vai criticar uma modalidade onde você tem como base força e condicionamento cardiorrespiratório, né? Que você tem como base, deveria ser técnica, né? Se preocupar em realizar bem os movimentos. Então, eu não confesso que para mim embora hoje em dia não esteja fazendo, nem praticando CrossFit e nunca tive nenhum envolvimento com a modalidade do ponto de vista profissional, eu não consigo entender por que algumas pessoas criticam. A crítica talvez seria algo que eu faria a qualquer tipo de profissional que não se dedica, né, não se empenha em querer aprender, se desenvolver, entender os porquês e tal, não se preocupa com progressão, não se preocupa com cuidado, com técnico. Acho que a crítica acaba ficando mais daí. E você acha que é por causa desse tipo de profissional que ainda tem esse estigma de que o CrossFit machuca? Cara, vamos lá, falar de CrossFit machuca é complexo, né? Mas eu tenho a minha visão pessoal, beleza? A gente tem vários estudos mostrando que se a gente estiver comparando o CrossFit com uma modalidade esportiva, ele não lesiona mais do que corrida. Pelo contrário, corrida lesiona muito mais. Ele não lesiona mais do que outros esportes, futebol e tal. Tá ali no meio, dependendo do estudo que você olhe. Tem alguns locais que são mais comuns de terem lesão, coluna, ombro, joelho, enfim, principalmente ombro. Mas, então, quando a gente olha e analisa a literatura científica, o que a gente percebe é que, cara, não dá para dizer que o CrossFit lesiona mais do que outra modalidade. Agora, a gente tem uma modalidade chegando forte também, que os fisioterapeutas brincam que é a melhor coisa que aconteceu para eles, que é o beach tennis, né? Mas acho que o problema tá no que eu falei antes, que é, cara, na forma como as pessoas entram na modalidade e na forma como muitas vezes os profissionais orientam. Então, se você é uma pessoa totalmente despreparada, que entra numa modalidade nova, empolgado, quer fazer todos os dias, é óbvio que essa modalidade vai ser, né, complicada para você, beleza? Então, isso serve para qualquer modalidade. Se eu nunca corri, começar a correr amanhã, todos os dias, 2 horas por dia, existe uma grande chance de eu acabar me lesionando. Só que quando você entra numa modalidade que você gosta, que tem engajamento ali com outras pessoas, tal, a tendência é que você queira fazer ela mais.
Então o problema muitas vezes está nessa progressão e no cuidado, né, ou na falta de cuidado com esses detalhes. Essa é a primeira visão. Segunda visão, o CrossFit, diferente, por exemplo, de outras modalidades, é um esporte, e eu prefiro pensar que o CrossFit é um esporte, até na apostila do CrossFit está dizendo que o CrossFit é o esporte do fitness, né? Então, é óbvio que sempre vai existir essa discussão, né? O CrossFit é uma metodologia de treino ou é um esporte? Prefiro pensar que é um esporte. Essa é a minha visão, né? Não tem nenhum problema se você discordar, até dar a tua opinião aí depois. Mas considerando o CrossFit como um esporte e olhando para a forma como esse esporte se dá, que envolve movimentos complexos, realizados, né, num ambiente de alta competitividade e muitas vezes, sob o efeito da fadiga, isso, né, aumenta o seu risco. Agora, de novo, lembra, desfecho concreto e desfecho substituto. Então a gente está olhando para vários pontos na tela ali, né? Então a gente está falando de movimentos que têm um grau de complexidade que exigem mobilidade e tal, estabilidade. A gente está falando de alto grau de fadiga, que muitas vezes compromete a técnica, e a gente está falando de um ambiente competitivo, que muitas vezes faz você ir além. São 3 pontos, né, numa linha do tempo, que eu acho que são importantes, mas é como se fossem os mecanismos que a gente citou lá atrás. Porque quando a gente vai olhar dados científicos, o que a gente vê é que não foge a regra da maior parte dos esportes. Mas o que eu oriento para todas as pessoas que estão próximas a mim, gostam, querem começar, ou começaram a fazer e vieram perguntar minha opinião, cara, acho incrível, acho uma ótima modalidade, mas, cara, se preocupa muito com a técnica. Escolhe um lugar que tenha profissionais que vão te orientar da maneira adequada, tanto com técnica quanto com progressão. E aí sua chance de sucesso é enorme. Então, essa é a minha visão. A minha opinião é que pode ser os dois, sabe? Depende muito da aplicação. Mas eu acho que se mistura muito, né? Em questão a metodologia e esporte, né? Eu acho que acaba misturando demais e aí acaba indo mais pro lado do esporte, o que às vezes pode não ser tão bom. Principalmente na cabeça dos praticantes, né, na minha opinião. Às vezes eles perdem a mão um pouquinho, sabe? Pensando justamente nisso, nessa busca rápida, principalmente, da evolução, né? E aí pode vir a dar problema, principalmente quando não é muito bem orientado, né? Se não for bem orientado, aí realmente dá muito problema. Rafa, você, da sua visão, da sua experiência, qual seria a melhor maneira de conciliar, por exemplo, e na sua opinião até, você acha interessante conciliar um CrossFit com musculação, por exemplo? Cara, assim, é difícil responder de bate-pronto, né? Porque a minha maneira de pensar treinamento ao longo do tempo sempre envolveu uma característica individual. Então, dentro da minha prescrição, eu gosto de olhar para o sujeito e entender o seguinte, cara, qual é o objetivo, quais são as necessidades e quais são as preferências do indivíduo. Então, o indivíduo, cara, tem preferência pelo CrossFit, ótimo. Esse indivíduo, ele tem alguma necessidade específica que precise ser trabalhada fora do CrossFit? Exemplo, no CrossFit é muito comum que tenham muitos movimentos em overhead. Se esse cliente não tem uma boa mobilidade de ombro, isso pode, de alguma maneira, né, interferir negativamente no desempenho e aumentar o risco de lesão dele. Então, eu conseguiria trabalhar isso por fora. Isso pode ser trabalhado dentro da box, pode ser trabalhado fora da box, pode ser trabalhado no ambiente de musculação, mas aí não. A pergunta foi, Rafa, você acha que tem que, né, conectar as duas modalidades? Não. A partir do momento que eu entendo objetivos, necessidades e preferências e eu analiso de forma individual qual é a necessidade do meu cliente e conjugo isso com o objetivo dele, eu vou fazer escolhas diferentes. Então, eu usei o exemplo do ombro. Agora eu vou para um exemplo de objetivo. O objetivo de uma pessoa que iniciou no CrossFit é melhorar seu corpo, mas dentro do corpo tem uma região específica que ela quer melhorar. Exemplo, quero desenvolver mais o meu glúteo. O CrossFit não foi feito especificamente para desenvolver uma região. Ele foi feito para melhorar capacidades físicas. Então, se você quer melhorar uma região, você pode fazer um trabalho direcionado para essa região. Então, como é que a gente faz um trabalho direcionado para essa região para uma pessoa que já faz CrossFit? O primeiro olhar meu tá, beleza, dentro do CrossFit a gente sabe que eu tenho muitos movimentos de agachamento e muitos movimentos de padrão de dobrança de quadril. Deadlift, clean, snatch e tal, né, que envolvem, né, uma grande potência de dobrança de quadril. O que tem menos no CrossFit que é importante para o glúteo? Né? Exercícios unilaterais, então passadas, búlgaro, single leg deadlift e exercícios de hip hinge. Então, exemplo de hip hinge de quadril mesmo, né? Exemplo, uma elevação de quadril. Então, para uma mulher que fala para mim, Rafa, eu já estou fazendo CrossFit, mas eu queria desenvolver um pouco mais o meu glúteo, certamente eu iria fazer um trabalho por fora que envolve exercícios que comumente não fazem parte do CrossFit e que podem ajudar ela de duas maneiras, aumentando o volume do treino de glúteo e implementando exercícios que ela não faz comumente. Então,
Vale a pena conjugar as duas coisas? Vale, se dentro dos seus objetivos, necessidades e preferências fizer sentido. Rafa, meu objetivo com o CrossFit é só me manter ativo, preciso fazer as duas coisas? Não necessariamente, só o CrossFit é capaz de gerar uma boa adaptação para você ter saúde. Não, Rafa, mas porra, eu tenho uma lesão específica que está me prejudicando dentro do CrossFit e eu queria trabalhar isso. Beleza, então faz sentido você fazer um trabalho por fora. E esse trabalho por fora pode ser realizado dentro de uma academia, mas muito frequentemente também pode ser realizado dentro da box. Então, não vejo uma obrigação de fazer as duas coisas, mas na minha maneira de pensar, juntar duas modalidades envolve você observar objetivos, necessidades e preferências. Só que a gente tem um problema nesse caso, que é o tempo. Então, você vai fazer o quê? 2 treinos num dia? Ou você vai fazer antes do treino de CrossFit? Ou vai fazer depois do treino de CrossFit? Vai passar mais tempo na box? Então, a gente começa a entrar num segundo ponto que é, dentro da componente fadiga, vale a pena você adicionar isso ou não? Você tem tempo disponível e o seu corpo suporta, né, um pouquinho mais de treinamento, dependendo do que for. Né? No caso do glúteo, cara, eu estou adicionando mais esforço para uma determinada região. Será que o meu corpo aguenta essa fadiga a mais e esse tempo de treino a mais? Então, eu preciso avaliar individualmente se o meu cliente vai suportar isso ou não. Mas então, né, essa é a minha maneira de olhar. Normalmente, de forma individual, tentando entender qual é a necessidade do meu cliente para se vale a pena ou não colocar outras modalidades. Ótimo, ótimo. Agora, eu quero passar por uma parte mais pessoal, Rafa. Até o início do ano passado. Foi no início do ano passado que você teve a transformação, vamos botar assim? Aquele seu último vídeo que você botou, daquele... Você já tinha compartilhado, já tinha visto, mas agora você compartilhou de novo. Cara, então, no início de janeiro do ano passado, no início de janeiro de 2022, até janeiro... Retrasado, então. Retrasado. 22. Isso. 22. Até janeiro de 2022, meu principal treinamento vinha sendo CrossFit nos últimos 3, 4, 5 anos. E eu fazia um treino de força, assim, conjugado 2, 3 vezes por semana. Né? Fazia alguma coisa para peito, né? Para perna eu nem fazia nada mais. Né? Só malhava um pouquinho de peito, malhava um pouquinho de bíceps e tal, fazia um abdominal isolado. Basicamente era isso que eu fazia, mas treinava principalmente CrossFit. Na Crown, aqui do Rio de Janeiro. Posso falar ou não? Pode, lógico que pode. Treinava lá na Crown, Clube Flá, com meu amigo Marcinho, figuraça, gente boa demais, ótimo treinador. Então treinava lá com eles e tal. E, cara, meu objetivo naquele momento era menos estética e mais desempenho. Eu queria, obviamente, ganhar dos meus coleguinhas, porque eu sou um cara muito competitivo. Só que num determinado momento eu fiz aquele vídeo, gravei aquele vídeo e fiquei com vergonha de postar naquela época. Eu falei, cara, eu sou um profissional, não tô me sentindo bem com a imagem que eu tô hoje, esteticamente falando. E eu tenho, e somado a isso, beleza? Não é só isso, mas somado a isso eu tinha uma questão que era, por eu ser muito competitivo, e no CrossFit ter muito movimento que envolve perna, dobrança de quadril e tal, eu frequentemente estava travando a coluna. Então eu falei, cara, vou me cuidar um pouco e vou mudar um pouco a minha maneira de treinar e vou seguir a minha linha de raciocínio de treinamento pessoal, que é o que eu faço com os meus clientes, para que eu possa melhorar, né, minha condição física e para que eu possa resolver esse problema da minha coluna que está me incomodando. E, de novo, não era porque era o CrossFit, mas é porque dentro de um ambiente que tem um volume muito grande de exercícios como esse, para mim estava sendo um exagero, porque, cara, esse é o meu ponto fraco e porque eu sou muito competitivo. Então eu chegava às vezes falando assim, cara, porra, tô cansado, vou pegar leve. Cara, se chegou alguém do meu lado e olhou torto para mim, esquece. Já era. Eu vou para as cabeças. Eu sou assim. Então, eu acabei pensando, cara, vou me cuidar durante um tempo e, enfim, vou mudar um pouco o meu sistema de treinamento. Então, foi isso que me fez mudar o sistema de treinamento. Foi, cara, tava tendo recorrentes, né, dores na coluna e vi que, porra, queria ter uma mudança estética específica e aí, para fazer isso, eu sei que, né, a forma como eu penso e planejo treinamento ia me dar mais resultado do que uma modalidade que visa desempenho, né? Então, basicamente, foi isso. E como é que foi qual é a sua forma de pensamento, né? Vamos lá, traz esse exemplo aí pra galera que eu acho que, inclusive, muita gente ficou interessada agora, né? Você tá até compartilhando lá no canal de transmissão, eu tenho acompanhado, muita gente ficou interessada. Então, quais são os princípios? Beleza, vamos lá, não que no CrossFit não tenha. O CrossFit é uma modalidade que tem sim treino de força e que tem sim treino para capacidade cardiorrespiratória. Só que o problema, entre aspas, é que para uma pessoa que já treina há 20 anos, eu não tenho como mensurar, é mais difícil você mensurar sobrecarga progressiva semana a semana.
Então, esse foi o primeiro ponto. Beleza, eu vou estabelecer o meu programa de treinamento e vou mensurar a sobrecarga progressiva toda semana. Por que eu não consigo fazer isso no CrossFit, Rafa? Porque cada dia é um treino diferente. Então, o que a gente faz dentro do CrossFit para saber se eu melhorei? Faz um benchmark, repete um odd e tal. Mas eu não consigo saber semana a semana se eu estou progredindo na carga e no volume de treino, em tudo que é um parâmetro importante para gerar resultado. De novo, isso é mais importante à medida que você está mais treinado. Então, o que eu fiz? Estabeleci o meu programa de treino de força de forma que eu pudesse avaliar e mensurar a minha progressão. Então, eu coloquei lá que eu ia fazer, cara, um dia de peito, um dia de costas, um dia de perna. Durante 4 semanas, eu segui o mesmo treino, tentando aumentar a carga ou repetições em todos os exercícios. Então, eu tinha certeza que eu estava progredindo. Se eu não estivesse progredindo, é porque eu cheguei no meu limite. E aí eu faço um deload e recomeço tudo de novo. Então, treino de força era isso que eu estava fazendo. Controlei minimamente a minha alimentação, mas isso eu sempre fiz. Eu não sou um cara que tem facilidade para me manter magro. Preciso me esforçar pra caralho para me manter magro. Então eu sempre tento controlar minimamente a alimentação. Então continuei tentando controlar a alimentação. Mensurei melhor o meu trabalho de força e comecei a inserir de forma mais organizada e estruturada um trabalho de cardio tradicional, que no meu caso é a corrida. Rafa, você gosta de correr? Não, não gosto. Gostar, não gosto. Mas aos pouquinhos você vai começando a curtir. Eu coloco um podcast, vou ouvindo um podcast, vou me divertindo, quando eu vejo, acabou. Então, fiz a mesma coisa dentro da prescrição de treino de corrida. Ou seja, estabeleci qual era o meu volume de treino inicial, fui progredindo aos pouquinhos ao longo do tempo, aumentando o tempo ou a distância, né, e inserindo treinos intervalados ao longo do tempo. Então, como é que eu comecei? Comecei fazendo 3 treinos contínuos de 10 a 20 minutos, porque era só isso que eu aguentava correr, eu não aguentava mais. Fui progredindo até conseguir correr 30 minutos direto, trotar 30 minutos direto. Quando eu consegui trotar 30 minutos direto, né, progredindo dia após dia, 1 minutinho a cada dia, eu comecei a fazer treinos intervalados uma vez por semana. Então, um dia eu fazia um contínuo, um dia eu fazia um treino intervalado, no outro dia eu tentava fazer o máximo de tempo que eu conseguisse. 40 minutos, 50 minutos, até chegar em 1 hora. E hoje em dia, que eu já consigo correr 1 hora, 10 km, 12, 15 km, o meu programa de treino, ele normalmente é feito em 3 vezes na semana. Um dia, que é um dia mais leve, que eu chamo de regenerativo, um intervalado, que pode ser um tipo de intervalado longo ou curto, e um treino mais longo, que geralmente é feito no final de semana, mas que dificilmente eu passo de 10 km, porque eu não tenho muita paciência e para mim é o suficiente. Então hoje está assim, mas eu progredi para chegar até aqui. Então foram essas principais mudanças, né? Mensurar um pouco da capacidade que eu tinha de progredir ao longo do tempo, né? E olhar para isso de uma maneira mais objetiva, marcando lá, né, no nosso aplicativo, cara, fiz tanto. Porra, essa semana eu consegui correr tanto no total, semana que vem eu vou tentar correr um pouquinho mais, tal. Hoje em dia eu já sei, a minha média de corrida é de 25 a 30 km por semana. Para mim fazer mais do que isso é ruim, porque começa a demandar muito tempo e eu não tenho esse tempo todo. Mas de 25 a 30... Ih, apagou minha luz aqui, mas tá bom, né? De 25 a 30 minutos por semana, eu consigo fazer bem, me sinto bem fazendo. Só que eu vou tentando progredir. Então, cara, vou tentando progredir em distância, vou tentando progredir em grau de dificuldade do treino intervalado, vou tentando fazer cada vez mais coisa. Então, basicamente é isso, né? Essa foi a principal mudança. Foi uma mudança de sobrecarga progressiva. E quantas vezes na semana você está fazendo um treino de força? O aeróbico está 3 vezes. E o de força? Quando eu comecei, beleza, lá atrás, eu treinava força 6 vezes por semana e corria 2. Aí eu aumentei para manter 6 vezes por semana de treino de força e correr 3. Hoje, significa que tem alguns dias que eu tenho que correr e fazer força, né? Acho que deu para entender, né? Hoje eu tô com 4 treinos de força e 4 treinos de corrida. Porque eu tô gostando de correr, tô querendo correr e tal. E além disso, por que eu fiz essa mudança? Porque agora no final do ano, eu acho que a torcida do Flamengo inteira e a torcida do Corinthians e de todos os times comeram mais. Então, como eu já sabia que eu ia comer mais nesse período, eu introduzi um ciclo de treino diferente. A partir do dia 15 de dezembro, eu iniciei um ciclo de treino. Nesse ciclo de treino, eu saí de 6 e 3, né, 6 treinos de força e 3 de cardio, para 4 de força e 4 de cardio, aumentando o meu volume de treino cardio. E aí vai terminar essa semana ou na próxima, esse ciclo, e aí eu volto a treinar 5 a 6 vezes de força e fazer 3 treinos de cardio. Basicamente é isso. Eu muito provavelmente vou fazer só 5 treinos de força, não vou fazer 6. O bichinho da corrida mordeu, já era. Já eu gosto, mas assim, maratona. Tá muito quente aqui no Rio também, né? Tá difícil aqui no Rio. Zoado. Eu já corri maratona, né? Já corri maratona, já corri meia. Eu já não tenho mais essa vontade, né? Quando eu era moleque eu já tinha feito, hoje eu tenho 40 anos. Quando eu tinha 20 eu fazia isso tudo, hoje em dia eu tenho menos isso. Mas eu sei que eu preciso fazer cardio, porque senão eu engordo. De novo, eu não tenho facilidade de emagrecer, eu preciso fazer cardio para não engordar.
Então eu preciso manter um alto volume de cardio para que eu possa me sentir bem comigo e comer a quantidade de comida que eu como, né? E eu não sou de comer besteira, mas eu gosto de comer. Então, esse é o jogo que eu encontrei para mim. Diminuindo o treino de força, é basicamente porque você chegou ali no nível que você queria de massa magra ou não tem nada a ver com isso? Cara, para um cara de 40 anos, beleza, que não toma nada, eu não consigo mais progredir. Eu tô no meu limite genético, assim, muito próximo dele. E para quem malha desde os 20 anos, é muito difícil você conseguir progredir com 40, de novo, sem fazer uso de nenhum tipo de esteroide. Creatina, né, que é o recurso ergogênico aí que a gente usa, eu já uso, né, já ingiro quantidades adequadas de proteína e acredito que treino muito próximo do meu limite. Então eu não acho que eu vou conseguir progredir muito além da onde eu tô, considerando, né, 20 anos de treinamento, 40 anos de idade, né, e enfim, e fazendo o que eu já faço. Então eu não tenho uma preocupação. Então eu não tenho uma preocupação. A composição corporal melhorou bastante. Eu não tenho uma preocupação assim em querer ganhar mais massa magra. Eu acho que eu já estou muito provavelmente muito próximo do meu limite. Para eu conseguir algo a mais seria assim algo que talvez fosse imperceptível e para fazer um esforço muito grande. Então por isso que eu acabei reduzindo um pouco de volume de treino. E tem uma segunda coisa também que a gente ainda não anunciou na internet, mas eu já vou anunciar. Minha mulher tá grávida. Então eu mudei completamente minha rotina. Eu mudei completamente minha rotina para já começar a me envolver com algumas coisas que eu acho que vão ser importantes para a nossa vida a partir do momento que a Larinha vier. Então, essa mudança também tem a ver com o fato de eu treinar um pouco menos para ter mais tempo para fazer as coisas em casa e tal, com ela, enfim. Lógico. Que irado, parabéns. Caminhando para o final, Rafa, mas eu tenho um exercício agora para você. 10 exercícios, só 10 exercícios, pro resto da vida, para homens que querem ganhar massa, querem construir um corpo esteticamente bonito. Beleza, 10 exercícios, vou contar aqui, mas antes de eu falar os 10 exercícios, para uma pessoa que não tem problema em seguir sempre a mesma rotina, dava para ser até menos, nem precisava ter tudo isso, dava para ser menos. A gente acaba precisando variar os exercícios por dois motivos. Primeiro, para não tornar o treino muito monótono e chato. Né? Então a variação ela entra um pouco como, vou mudar um pouco o treino, vou fazer pequenas mudanças e isso vai me dar uma motivação a mais. E ela entra também para trabalhar diferentes feixes de músculos, diferentes, enfim, né, partes ali do músculo. A gente sabe que se você só agachar, por exemplo, você não vai maximizar a resposta de todos os feixes e todas as regiões do quadríceps. Fazer outros exercícios é importante. Então, beleza. Dito isso, eu vou começar com a ordem de importância que eu acho, beleza? Para mim é muito difícil que qualquer pessoa, seja homem ou mulher, consiga fugir desses exercícios que eu vou falar agora. Primeiro, alguma forma de agachamento tradicional com as duas pernas, alguma forma de deadlift, né? Então, stiff, deadlift, X-bar, qualquer forma de movimento que envolva mais dobrança de quadril, e alguma forma de trabalho que seja de base alternada. Split squat, búlgaro, passada para frente, enfim, né? Acho muito difícil que de membro inferior a gente consiga fazer isso. E eu gosto muito de ter pelo menos um isolado de flexão de joelho, porque a gente vê em muitos esportes lesões no posterior de coxa, e embora o nórdico seja um exercício comumente associado à redução dessas lesões, eu acredito que essas lesões aconteçam porque os principais movimentos ditos funcionais para a cadeia posterior são movimentos de quadril e não de joelho. Então, fazer flexão de joelho isolada, né, para mim é importante. Então, eu adicionaria uma cadeira flexora, uma mesa flexora, um nórdico ou qualquer variação dessa. Então, de membro inferior, esses 4 com certeza. Eu gosto muito, no mundo que a gente vive, de novo, né, num mundo em que a gente passa muito tempo sentado, em que a gente vê muitas pessoas, né, com baixa atividade de glúteo, eu gosto muito de elevação de quadril. Então, eu prescrevo para muitos dos meus clientes, eu faço eu mesmo. Rafa, mas porra, a literatura atual tem mostrado que treinar o músculo alongado é mais importante. Não tenho a menor dúvida, treinar o músculo alongado tem o seu benefício, vários estudos recentes mostram isso, mas treinar o músculo encurtado também tem o seu valor, beleza? Não esqueçamos que fazemos isso há anos, foi muito importante por muito tempo, e aí o pessoal fica preso à síndrome do último estudo e esquece de tudo que a gente já construiu de base. Né? Então, ótimo saber dessa nova informação, corroboro com ela, mas isso não tira, né, a eficiência desse exercício num mundo, de novo, em que a gente vive, onde a gente vive muito tempo sentado, e pensar em ativar esse músculo de forma quase que isolada, né? O hip thrust não é isolado, eu acho importante, e eu incluo dentro das minhas rotinas de treinamento. Para membro superior, clássico, algum tipo de remada, algum tipo de puxada, que pode ser realizada na barra ou em máquina, movimento de empurrar na horizontal e na vertical, então supino
e desenvolvimento, qualquer forma de supino e desenvolvimento. Então, remada, puxada, supino, desenvolvimento. E eu sou muito preocupado com a região do tronco, né? Talvez porque eu tenha dores na coluna e tal. Então, eu gosto muito de pensar no tronco. E no tronco, é muito difícil eu dizer que tem um exercício que vai funcionar. Pô, Rafa, então fazer prancha. Não acho que prancha seja mais efetivo nesse caso. Se você já faz agachamento, se você já faz deadlift, né, se você já faz supino, puxada, remada, não acho que a prancha seja o melhor exercício. Mas algum exercício que talvez envolva alguma forma de componente rotacional, né, que é algo que a gente, durante muito tempo, teve medo, por causa de vários estudos que mostravam que a componente rotacional aumentava, né, o grau de compressão ali, aumentava a pressão intradiscal. Mas hoje em dia eu vejo que a falta desses movimentos também pode ser um problema, porque você não se prepara para realizar eles, e você vai realizar eles a todo momento, quando você for pegar um objeto atrás do carro, quando você for fazer não sei o quê. Tanto que a gente tem uma cadeia muscular, a linha espiral e a linha cruzada posterior, que foram feitas exatamente para te ajudar a realizar esse trabalho de forma efetiva. Muitos esportes exigem isso. Quando você faz um ataque no vôlei, quando você dá um chute no futebol, você usa a linha espiral associada, né, a linha cruzada. Então, eu acho importante ter algum tipo de trabalho que envolva, de alguma maneira, essa componente rotacional. Então, eu iria para alguma coisa assim que envolve a componente rotacional de alguma forma, Pall of Press, enfim, né, alguma variação dessa. Mas, de novo, eu preciso escolher 10, né? Então, acho que esses 10 seriam bem razoáveis. Nenhum movimento de braço especificamente, isolado? Isolado? Não. Isolado não especialmente de braço, você vê que o único isolado que eu coloquei foi cadeira flexora, ou mesa flexora. Sim. Porque é muito difícil você trabalhar essa função de flexão de joelho. Mas no supino você trabalha a extensão de cotovelo. Numa puxada você trabalha a flexão de cotovelo. Então, repara que eu estou olhando muito mais para a função do que para um músculo isolado. Esse é o primeiro ponto, né? Eu olho muito mais para a função do que para o músculo, embora sim eu pense em músculo. E quando eu estou olhando, pensando do ponto de vista de longevidade, pensando do ponto de vista geral, eu não vejo necessidade de fazer isolado. Dito isso por alguém que tem treinado muito bíceps, beleza? Isolado, porque o bíceps é meu ponto fraco. Então, não é que eu tô treinando. Aí, lembra, objetivo, necessidade e preferência? Por isso que é difícil a gente fazer um programa de treinamento que seja genérico para todo mundo. Dentro das minhas necessidades, eu comecei a ter uma lesãozinha no antebraço, no tendão do bíceps, não sei direito aonde é, exatamente pela fraqueza, né, dos músculos flexores do cotovelo, porque eu nunca treinei, nunca fui de treinar. Então, eu comecei a fazer deadlift pesado, fazendo a pegada cruzada, né? Uhum. E, cara, acabei sentindo um pouco dessa dor e comecei a treinar um pouco mais de bíceps e vi o quanto o meu bíceps é fraco comparado a todo o resto do corpo. Quando eu comparo as cargas que eu pego agachando, fazendo supino, fazendo puxada, cara, elas estão num determinado nível e a força que eu tenho para fazer bíceps, comparando pessoas que pegam essa mesma carga, tá aqui embaixo. Então eu comecei a trabalhar bíceps isolado, não porque eu quero ficar com bíceps enorme, mas porque eu quero reverter, né, o que provavelmente tem se mostrado um elo fraco no meu corpo, que é essa região do bíceps. Então, eu não acho que seja obrigatório fazer, pelo contrário, acho zero obrigatório. Acho que se você fizer esses 10 movimentos que eu citei, você certamente vai ter muito resultado e não precisa de nada além disso, mas se você tiver uma região que você quer dar uma ênfase específica, aí sim vale a pena adicionar isolados. Então, essa é a minha maneira de pensar treinamento como um todo. Se uma pessoa treina 2 vezes por semana, muito provavelmente eu não vou colocar isolado no programa dela. Eu só coloco isolado no programa de uma pessoa que treina pelo menos 3 a 4 vezes por semana. Por quê? Cara, dificilmente eu vou conseguir colocar muito mais do que 6 ou 8 exercícios no programa de alguém que treina bem. E aí, se você for olhar 6 ou 8 exercícios, cara, eu já falei 10. Uhum. Então, fica muito difícil de eu adicionar isolado, porque eu sei que essa pessoa não vai conseguir trabalhar o volume que ela precisa de todos os grupamentos. Imagina, né, quando eu faço um supino, eu estou trabalhando peito, ombro e tríceps. Se eu fosse fazer isolado de crucifixo, de elevação lateral e de tríceps, gasto muito mais tempo para trabalhar essas mesmas musculaturas. De novo, não estou desmerecendo o isolado, mas certamente não é a prioridade dentro do meu programa de treinamento, considerando o todo que a gente acabou de falar, né? Funcionalidade, longevidade e tal. Muito interessante, muito interessante. E você colocaria isolado, Axel? Depende do objetivo. Pois é, mas, olhando de forma isolada, individual, sim, mas de forma genérica eu não colocaria. Não, pensando no longo prazo para geral, não. Eu não sei. Não colocaria. Agora, só batendo rapidinho naquele ponto, Rafa, que você tocou, que eu achei muito interessante a sua aluna, não sei se é sua aluna na verdade, mas a aluna do estúdio, né? Na hora que ela chegou aí, vocês compartilharam o vídeo, né? Daí ela falou, eu não treinaria com um personal que não
não se cuida, basicamente, né? Foi isso que ela falou. Acho que foi exatamente isso que ela falou, justamente para não colocar palavras na boca dela, erroneamente. Mas daí você filmou, daí você fez um vídeo sobre isso, eu achei muito interessante. E aí a gente pode até linkar a situação que você mesmo, né, compartilhou agora há pouco, que no começo de 2022 você olhou o vídeo e, pô, não queria compartilhar justamente porque não estava achando legal o que você estava vendo. Como é que você vê isso? Além dos estudos, né? Compartilha um pouquinho dos estudos também, porque pra galera gostar, a galera é interessante, mas eu já acompanhei, já vi, mas como é que você vê isso, particularmente? Cara, assim, vamos lá. Ao longo da minha vida inteira, assim, né? Eu fiz a minha vida e a minha carreira pautada em prescrição de treinamento para pessoas que querem melhorar sua composição corporal. Então, ditas pessoas normais. A gente não está falando de atleta. A gente está falando de pessoas, cara, que às vezes estão um pouquinho acima do peso e querem melhorar, pessoas que sentem alguma dor e querem melhorar e tal. Então, o que acontece? É óbvio que a capacidade técnica de um profissional não pode ser mensurada pelo seu físico, porque o físico envolve muitas coisas. De repente, o cara acabou de passar, né? Enfim, vamos levar em consideração uma situação onde uma mulher quer engravidar e ela precisa fazer o processo de fertilização in vitro, que exige a utilização de muito hormônio. Uhum. Porra, é muito difícil uma mulher que está nesse processo não ganhar peso. Beleza? É muito difícil. Aí você imagina uma personal, mulher, que, porra, quer ter filho e entende que vai precisar fazer o processo, ganhando peso. Isso significa que ela é ruim? Não. Então, assim, o físico não pode, e não é, em hipótese nenhuma, o resultado, né, não tem nada a ver com o conhecimento do profissional em gerar resultado no seu cliente. Isso é um fato. Mas, por outro lado, a gente trabalha com pessoas que se inspiram, pessoas que gostam do que veem e tal. E é diferente de trabalhar com atleta. Frequentemente eu vejo as pessoas falando, mas o treinador do Bolt, aí bota uma foto do Bolt com o treinador dele, Glenn Close, né, que é um gordinho, assim. Porra, aí, ó, então quer dizer que o gordinho não sabe nada, olha o Glenn Close. Mas a gente tá falando de um âmbito completamente diferente. Né? Pro Bolt, não importa isso, o que importa é o resultado dele. Mas para um cliente normal, às vezes, né, se inspirar, às vezes perceber que o professor treina mesmo quando tá cansado. Porra, como é que alguém vai chegar aqui no estúdio pra mim e vai falar assim, Rafa, tô muito cansado, não vou treinar não. Eu falo, cara, eu fui dormir meia-noite, acordei 4h30 da manhã pra treinar. Você tá me dizendo que você não vai treinar? Aí a pessoa, não, né, vou treinar, melhor. Então a gente também é um pouco de inspiração para essas pessoas. Então, quando a gente lida com pessoas, tirando o âmbito de atletas, a gente de certa forma serve como inspiração, as pessoas, né, de alguma maneira olham para você de uma maneira diferente, se inspiram. E eu vejo isso na minha prática com muita frequência. Em 2019, um estudo foi publicado, onde o que eles fizeram? Eles pegaram imagens de pessoas, beleza? E modificaram essas imagens, né, através de programas de computador, e colocaram essas imagens para ter pessoas gordas, pessoas não gordas, mas assim, um pouquinho acima do peso, pessoas muito magras e pessoas muito fortes, né, assim, com um físico mais musculoso. E perguntaram para uma série de pessoas dentro da academia, daquelas ali, quem eram aquelas que aparentavam ter mais conhecimento. E o público, em geral, apontava para a pessoa mais musculosa. E isso só reflete para a gente que, se uma pessoa não te conhece, mas você tem resultado minimamente, ela vai acreditar que se você conseguiu fazer em você, talvez você consiga fazer nela. E a gente sabe que isso não é verdade. Até porque, cara, se fosse fácil assim, era só todo mundo sair tomando hormônio. E isso é o que causa um problema muito grande na nossa classe, que é todo mundo toma hormônio. Todo mundo quer estar bem. Todo mundo não, né? Mas muita gente quer estar bem. Então a gente tem uma série de pessoas, não só na nossa classe de profissionais, mas, cara, influenciadores que se entopem de hormônio exatamente para terem mais facilidade de vender. Por quê? Porque a gente sabe que aos olhos de muitas pessoas, isso vende. Então, quando eu digo, né, que, cara, a gente sabe que a capacidade técnica de um profissional não pode ser medida, né, pelo seu físico, mas a gente também sabe que outras pessoas, de alguma maneira, se inspiram e usam isso a seu favor, olham ou não, ele pode saber ou não, eu prefiro me manter relativamente bem. E aí eu vou para um outro aspecto, que é, cara, um profissional da área da saúde que trabalha com treinamento, será que essa pessoa não deveria se cuidar? Será que uma pessoa que se cuida, ela não aparenta que se cuida, ela já não demonstra que se cuida? Então eu não tô falando que você tem que ser saradão fisiculturista, mas, cara, minimamente demonstrar que se cuida. Eu acho estranho um profissional de educação física, um personal trainer que não treina, que não se cuida. Eu acho estranho.
Porra, como é que você vende algo que você não consome? Como é que você convence o outro? E é diferente, né? Eu vejo, às vezes, alguns profissionais que são professores acadêmicos reclamando disso e tal, mas eu entendo, porque talvez para um professor acadêmico isso não seja tão relevante. Mas dentro da nossa área, em campo, lidando com pessoas reais, isso é relevante. Imagina você, professor de CrossFit, você vai ensinar um movimento complexo, um muscle-up ou um snatch, e você não sabe realizar. Porra, é exatamente nesse ponto que eu bato na hora que a galera pergunta. Eu falei, cara, sempre perguntam, né? Desculpa interromper, mas rapidinho. Sempre perguntam. E aí eu falo, olha só, você não precisa saber todos os movimentos, mas você precisa estar buscando aprender todos os movimentos. Porque, eventualmente, você tem que saber todos os movimentos. Até porque se você não passou pelo processo de aprender o muscle up, não tem como você ensinar o muscle up. Você pode ir pela teoria, você pode pegar a progressão dos outros, não é a mesma coisa, nunca é a mesma coisa. Então, pode ser que você nunca consiga, mas se você estiver sempre tentando, sempre buscando, sempre tentando fazer progressão e tudo, às vezes você vai ser até melhor do que uma pessoa que aprendeu aquilo naturalmente. Porque você se fudeu de preto e branco para tentar fazer o bagulho e eventualmente conseguiu fazer. Então você vai conseguir pegar tanto a pessoa que tem facilidade quanto a pessoa que tem dificuldade. Agora, você simplesmente ignorar, não dá. Não dá. Assim, eu não sei também, né? Enfim, o mundo é bastante complexo e tal, mas eu usei esse exemplo porque, cara, pelo menos comigo, isso foi algo muito claro. Cara, meu cliente chega aqui, eu quero ensinar um movimento para ele, eu demonstro, né? Assim, dentro do processo de aprendizagem existem muitas coisas importantes. Então, a gente fala, né? A gente demonstra, o cliente tenta fazer, a gente faz correções, enfim. Né, a gente tem um slide enorme lá no Método Lund, você já conhece, com como é que a gente faz aprendizagem de movimentos. Mas, do ponto de vista geral, num primeiro momento, a primeira coisa que eu falo é, eu falo o que o cliente tem que fazer, eu mostro o que ele tem que fazer. E ao mostrar, muitas vezes fica mais claro. Então, se eu mostro de um jeito tosco, ele vai achar que aquele tosco é o que ele tem que fazer. Então, pelo menos dentro, de novo, tá? Dentro da minha prática, conseguir realizar os movimentos que eu quero mostrar para o meu cliente facilita muito para que ele entenda o que ele tem que fazer. Beleza? Exatamente. Pode ser que, para um movimento muito complexo, como um muscle up, como de repente um squat snatch exigente e tal, você não consiga executar ele tão bem, né? Seja difícil, eu entendo. Mas, enfim, certamente, para o seu cliente observar alguém executando, vai ser mais fácil. Por isso que eu valorizo muito a gente conseguir fazer e se movimentar. Dentro da musculação tem menos exercícios que são tão complexos assim, né? No CrossFit talvez tenha um exercício mais complexo, mas dentro do treino de força tradicional, cara, a maior parte dos profissionais tem que conseguir minimamente executar um bom agachamento, um bom deadlift, um bom supino, assim, não há um grau de complexidade tão grande nesse exercício. Exige alguma modalidade, alguma mobilidade? Exige, mas o máximo que vai acontecer é que sua amplitude talvez não seja tão grande, mas fato é que, cara, você consegue demonstrar os movimentos bem. Então, de novo, né, voltando para a pergunta principal, que era, pô, Rafa, você acha que o profissional precisa ser sarado? Cara, sarado igual um fisiculturista não, mas eu acho que ele tem que minimamente aparentar que ele treina. Por quê? Cara, um profissional que depende de treino e não treina, para mim é estranho. E se somos profissionais de educação física, e educação física é uma profissão de saúde, cara, a gente tem que passar saúde. Então eu acho complexo quando a gente não passa essa saúde. Rafa, mas eu tenho um problema endócrino que me prejudica, tal. Pô, beleza, eu entendo, faz parte, sabe? É óbvio que existem, né, os outliers. Aqui no Rio de Janeiro teve um profissional que teve um extremo sucesso, assim, sabe? Foi um cara que impactou muito a educação física como um todo e ele não era magro. Inclusive, o nome que ele era conhecido, eu não conheci ele pessoalmente, mas assim, eu sei que ele foi um grande ícone que influenciou muito a minha geração e a geração anterior, que chamava Fofão. Um cara que não era magro. E, cara, influenciou muito, era um grande profissional, fez muito sucesso. Então, assim, não tô querendo dizer que tem que ser assim. É óbvio que existem pessoas que não são assim, beleza? É óbvio que existem pessoas que estão fora daquela estética tradicional, porque a gente sabe que talvez, se você for um cara mais gordinho, um gordinho te olhe e se ache semelhante e se sinta mais confortável do que treinar com alguém saradão. Então, de novo, eu não vou dizer que tem que ser de um jeito, mas independente de quem você seja, beleza? Eu acho que é minimamente importante que você treine e que, de alguma maneira, isso vá refletir no seu corpo, porque reflete. Você pode até estar um pouco acima do peso, mas, cara, se você treina, você tem lá a tua massa magra, você é, porra, assim, fortinho e tal, você realiza o movimento, o cliente fala, porra, caralho, sabe? Então, eu acho que é isso, assim, sabe? A gente aparentar minimamente que a gente faz aquilo que a gente vende, e se a gente conseguir ter um físico legal, eu acho que isso vai ajudar a vender, embora não seja a única coisa, mas eu defendo sim
que profissional tem que aparentar aquilo que ele está vendendo, e eu me preocupo muito com isso comigo e com todas as pessoas que estão próximas a mim. A gente se preocupa sim com isso. Não vou mentir, não vou aqui dizer que, Rafa, você é fútil porque você acha que isso é importante, cara. Eu acho, de novo, eu acho que se nós somos profissionais da saúde, a gente tem que se cuidar sim. Se a gente é profissional do movimento, a gente tem que se movimentar sim. E uma consequência é a gente ter um corpo minimamente ok. Sabe, que uma pessoa olha e fala, cara, essa pessoa se movimenta, essa pessoa treina. Então é assim que eu penso. Praticar o que você prega, né? O Sérgio Landim tem uma frase muito boa que ele fala, você é pego de exemplo mesmo quando você não quer, né? Mesmo que você não queira, você é pego de exemplo. Então, se você trabalha com isso, você tem que ser um exemplo positivo, né? Não um exemplo negativo. Inclusive, parte da minha dificuldade de ganhar massa, entre outros muitos fatores, nos últimos 6 meses está demonstrando muito. Então, eu gasto por dia no relógio 4.000 e poucas calorias. Tem dia que bate, óbvio, né? O relógio tem uma margem muito grande e tudo. Mas é a média, né? Então, antigamente minha média era 3 no relógio, no mesmo relógio, na mesma pessoa. Depois que eu voltei a dar aula de grupo, 4.200, 4.500. Então, de qualquer maneira, eu tô gastando muito mais caloria do que eu gastava antigamente, quando eu tinha parado de dar aula. E isso torna tudo muito mais difícil na hora de ganhar massa. Bem mais difícil, bem mais difícil. Mas... Pode falar. Não, eu ia só comentar, assim, né, que cada pessoa é diferente, né? Você vê, o seu objetivo é ganhar massa e para você não é fácil ganhar massa. Muito provavelmente porque o teu corpo gasta mais caloria do que o normal, porque talvez você não sinta tanta fome como uma pessoa que come. Então, é óbvio que a gente precisa considerar. Mas se você olhar, cara, a sua imagem é uma imagem de que treina, se movimenta e de saúde. Que no fundo é isso que a gente precisa. Não precisa ser todo mundo fortão, gigante, mas, cara, sim, eu tenho essa imagem, eu consigo demonstrar os movimentos, eu sei que, cara, eu vou poder fazer, enfim. Essa é a minha maneira de pensar, certamente, e de novo, não é que todo mundo tem que ser fortão, saradão, não é que para eu falar de hipertrofia eu preciso ser um cara gigante, né, preciso ser o Paulo Musi ali, mas é óbvio que as pessoas olham para isso, olham. Eu recebo essa crítica toda hora. Só pra você ter ideia, internet é uma parada muito doida, né? Eu uma vez postei uma foto falando sobre treino de força, emagrecimento, sei lá o que e tal. E aí, na mesma imagem, tinha uma pessoa que falava assim, porra, mas tomando bomba é fácil. Esse era um comentário. Comentário de baixo. Frango falando de força? Caralho. Sabe assim? Completamente contraditório. Então, aos olhos de quem tá olhando, realmente, para um cara gigante, fisiculturista, tal, Ronnie Coleman, eu sou um franguelo. Agora, para uma pessoa que não treina muito, ela olha para mim e fala, porra, esse cara tá bem. Então, tudo vai depender do contexto, né? Por isso que não dá para generalizar. Então, a minha defesa é, cara, se somos profissionais de saúde do movimento, vamos nos movimentar e vamos, né, vencer pelo exemplo. Eu acho que o exemplo arrasta. E como consequência, ao fazer isso, cara, é natural que a gente esteja minimamente bem. Aquele viés da bolha, né? Tem um nome melhor para isso, mas viés da bolha funciona bem. A pessoa, esse cara que comentou, por exemplo, né? Frango falando, deve ser um cara grande porque treina, marombeiro e tal, não sei o quê. Aí ele só acompanha caras grandes, ele deve treinar com caras grandes. Então, no mundo dele, só existem caras grandes, vamos colocar dessa maneira. Só que o mundo dele não é nada, porra. O mundo dele é uma amostra menor do que minúscula. Sei lá, não tem nem a palavra para definir. Porque na hora que a gente pega no geral, cara, sei lá, 2% da população mundial tem, sei lá, se a gente botar porcentagem de massa magra, né? Tem uma porcentagem de massa magra relevante no corpo. Então, se você já tem isso, cara, você já tá nesses 2%. Então, você já se destoa completamente da média, da grande maioria, né? Mas, enfim, né? Enfim, internet é isso, a gente tem que lidar com essas coisas. Agora, imagina eu, em casa, minha mulher me chama de frangão, aí na rua, então, no box é só frangão o tempo todo. Rafa, 2 perguntas pra gente finalizar. Primeira, tem algum livro ou alguns livros que você já leu mais de uma vez? De treinamento ou sem ser de treinamento? Tanto faz. Cara, de treinamento, pra mim, de força, a Bíblia, o melhor livro que eu já li, e é o livro que eu sempre recorro quando eu quero olhar coisas em livros e não em artigos, é o livro do Eric Helms, né? A Pirâmide do Treino de Força. Para mim, esse é o livro assim, que consegue simplificar mais as coisas difíceis. Em segundo lugar, ainda em treino de força, é o livro do Mike Israetel, que é o livro Scientific Principles of Hypertrophy and Strength Training. Sim. Então, o livro do Mike Israetel também é uma grande referência para mim.
esses 2 livros eu não canso de ler, reler, olhar, reolhar, né, dentro do ponto de vista de força. Tem um livro que também é minha grande referência em treino intervalado, que é o livro do Paul Larsen e do Martin Boucher, que chama High Intense Interval Training, The Puzzle, sei lá o quê. Então esse é um livro também que é meu livro de cabeceira, toda vez que eu tenho alguma dúvida é para ele que eu olho. Então esses 3 livros acho que são minhas grandes referências na prescrição. Tem outros, tem outros. Tem David Ben, que é de mobilidade, tem outros assim que eu gosto bastante, mas acho que esses 3 certamente são a minha grande fonte de inspiração. Mais do que, por exemplo, eu tenho os livros aqui do Brad Schoenfeld, mas eu adoro o Brad, acho que ele faz estudos muito bons, mas prefiro livros de outros caras. Fora dos livros desses caras, assim, eu não sou muito de ler livro repetido, assim como eu não sou muito de viajar para lugares repetidos. Eu gosto, então, livros que não são técnicos. Eu tô tentando me lembrar se teve algum que eu li mais de uma vez, mas depois que eu li... Mas, então, vamos mudar a pergunta em relação a esses. Um livro que você, fora do aspecto técnico, que você vem aplicando bastante. Você leu e vem aplicando bastante. Cara, acho que, enfim, um conjunto de livros que mais me impactou recentemente foi... Tu tá sem imagem aqui, não sei se tu sabe, Axel. Um conjunto de livros que mais me impactou recentemente foi livros que falam sobre hábito. Então foi o livro do O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, o livro Hábitos Atômicos, do James Clear, e o livro Mini Hábitos, que eu esqueci de quem é, que são, para mim, foram livros assim, muito importantes, porque eu comecei a repensar um pouco como eu lido com isso com os meus clientes. Né? Como é que eu posso ajudar eles a tornar o exercício um hábito? Como é que eu posso ajudar eles a mudar hábitos que são ruins? Então eu me envolvi muito com isso, né? Especialmente no ano passado, retrasado, e para mim foi muito bom. E um pouquinho antes disso, teve um momento que eu estava muito, muito, muito focado em comunicação não violenta, né? Que o principal autor é o Rosenberg Marshall. Então, li o livro do Rosenberg Marshall, esse, acabei de me lembrar, agora falando, eu acabei de me lembrar. Eu li esse livro mais de uma vez, porque ele tem muita coisa ali boa, e eu toda hora abro ele para relembrar algumas coisas sobre qual é a melhor forma de eu me comunicar um pouco com as pessoas, com os meus alunos, com meus colaboradores. Hoje em dia, parte do que eu faço envolve lidar com os colaboradores e com frequência eu cometo erros de comunicação, erros de liderança. Então, eu ultimamente tenho lido muitos livros que envolvem comunicação e liderança, mas ler mais de uma vez ou impactar tanto mesmo, acho que foram esses que eu acabei de falar. Rosenberg Marshall e O Poder do Hábito. Ótimo. E para fechar, o nome do podcast é Seeking Growth. Eu não sei se você já respondeu essa pergunta, provavelmente sim. Então, o que significa buscar crescimento para você? Cara, engraçado, assim, né? Aqui no estúdio, né? Um dos nossos valores e uma das coisas que eu mais me preocupo com todos os profissionais que estão aqui é em saber o quanto eles estão se desenvolvendo dia após dia. Então, 1% melhor a cada dia. Basicamente é isso que eu quero, né? Buscar crescimento, buscar conhecimento, buscar desenvolvimento. Para mim é isso, cara, eu quero amanhã estar melhor do que eu fui hoje. Eu quero hoje conseguir aprender alguma coisa que me torne melhor amanhã. Isso serve para qualquer área. Serve tanto para a área pessoal, quanto para a área pessoal, assim, no sentido emocional, quanto para o nosso lado profissional. Então, meu objetivo, tanto como profissional como pessoa, é estar cada dia um pouquinho melhor do que eu fui ontem. Né? Como eu acabei de citar, hoje em dia parte do meu trabalho é gerenciar pessoas, é liderar pessoas. E essa certamente é a minha tarefa mais difícil atualmente, né? Gerenciar pessoas é o meu maior desafio hoje. E estou sempre buscando tentar melhorar e aprender nesse quesito, e lendo e tal, Então, para mim, Seeking Growth, ou buscar crescimento, ou seja lá, né, como for o nome, envolve eu querer, internamente mesmo, estar cada dia um pouquinho melhor do que eu era ontem. Acho que esse é a minha prioridade. Irmão, onde é que a galera pode te encontrar nas redes sociais, te acompanhar? Não sei como é que estão os projetos pessoalmente aí na Land. Teve um encontro recentemente, né? Da galera dos alunos, acho que teve um encontro aí. Então fala aí onde é que a galera pode saber mais. Bom, vamos lá, né? Minha rede social particular é Rafa Lund, né? Onde eu mais publico, onde eu mais sou ativo, certamente. A gente tem as redes que envolvem, né, aqui o estúdio, que é Lund Trainers, que é o que está na minha camisa, e o Lund Online, que é a nossa prescrição de treino online, e a gente tem um Instagram chamado Treino Baseado em Evidência, que é onde eu tenho empurrado cada vez mais, né, eu e muitos profissionais que querem
orientar outros profissionais a, enfim, seguirem um caminho que envolve técnica e atendimento, né? Colocando o cliente no centro da prescrição. Então, acho que são esses lugares. Mas se você entrar no Rafa Lund, tu vai ter tudo lá também. Rafa Lund é onde tudo acontece. Exato. Recomendo o perfil do Rafa para qualquer pessoa, né, seja da área ou não, simplesmente para entender aquilo que a gente falou durante esse episódio, estar ligado nessas coisas. Hoje em dia tem muita gente querendo enganar os outros, então o Rafa sempre está trazendo o que é verdade na ciência e botando uma aplicação prática para todo mundo. E recomendo principalmente para profissionais da área que querem melhorar. Eu sou aluno do Rafa no Método Lund, eu sou aluno do Rafa no treinamento baseado em evidência, então, e não é parceria, não, eu sou aluno dele mesmo, né, sempre admirei demais. Lá atrás, quando ele aceitou gravar o primeiro episódio do podcast, inclusive se vocês quiserem ouvir, é só irem lá, depois eu coloco o número aqui na descrição. Eu já admirava demais, né, porque ele aceitou, porra, eu fiquei até assim, caralho, o Rafa aceitou participar. Era na pandemia, né? Era na pandemia, eu acho, cara. Foi na pandemia. Então, recomendo de verdade. Irmão, mais uma vez, muito, muito obrigado, tá? Pelo tempo. Eu sei que seu tempo é muito corrido. Então, muito obrigado pela disponibilidade. Espero que você tenha gostado da conversa. E, cara, o principal, né? Parabéns. Parabéns. Pela novidade, pela notícia e, pô, desejo tudo de bom para você e para toda a família, né? Para Michelle e para a pequena. Obrigado, pô, eu que agradeço aí, né, o convite, eu sempre fico muito honrado. Eu te conheço desde aquela época, na verdade eu te conheci quando você me convidou, e impressionante assim como você tem feito um bom trabalho e tem crescido muito. Fico muito, muito feliz de você fazer parte lá do nosso Método Lund, né? Pô, imagina, ter um cara do teu calibre lá, é sempre muito bom, fazendo parte, enfim, elogiando, fico muito feliz. Então, pode ter certeza que estamos juntos e estaremos juntos aí em muitas coisas em breve. Tá curtindo ouvir o Seeking? Então não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Agora, se você gostou desse episódio, eu te garanto que você também vai gostar desse aqui. Clica. Já clicou? Bora!